Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho. Na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, bacana? Que conversa hoje, hein, velho? Pô, obrigado, mano. Assim, às vezes você faz alguns encontros, você me surpreende positivamente em vários momentos. Um eu já considero um amigo, um cara que eu conheci, admiro o trabalho, a capacidade que ele tem de ajudar as pessoas. É um amigo, e o outro é um cara que eu me sensibilizei muito com o primeiro contato que eu tive com ele, que foi você que me mostrou também. Você assistiu o vídeo? Você me mostrou, então eu falei, caramba, mano. Você assistiu? Não, só no carro, né, que você só mostrou. No carro ali. É, o áudio, né, eu tenho o áudio. Tá. Mas me sensibilizei muito com a situação, o momento que ele disse, pô, ele conseguiu passar de uma forma até bem transparente, né, eu entendi muito do que ele estava vivendo. E é preocupante pra mim. E hoje a gente tem um cara que, pô, pra mim um dos melhores que a gente tem no Brasil. E um cara que jovem e que eu acredito que tem um grande potencial também. Então a gente vai, sabe, juntar a experiência com a necessidade, enfim, eu acho que talvez disso. Mas vamos deixar os caras falar, porque eu tô empolgado mesmo. Eu já vou pedir pra você dar o like nesse vídeo, porque esse episódio vai ser de utilidade pública. Então, assim, não espera até o final do vídeo, não. Já dá o like agora, que eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Se no final você não gostar, aí beleza, você remove o like aí. Mas eu tenho certeza que você vai gostar, então já dá o like. Agradecer muito a presença desse cara que é um irmão nosso aqui no canal do Três Irmãos, Dr. Fernando Fernandes. Obrigado. Pô, eu que agradeço pelo convite, é um prazer e certeza que a gente vai poder ajudar muita gente com esse episódio aqui. Então deixa o like que você vai estar ajudando quem esse vídeo alcançar, com certeza, principalmente os jovens que estão passando muita dificuldade emocional nesses tempos, né? Então obrigado pelo convite, Rodrigão, Robertinho, prazer estar valeu. aqui. Doutor, eu fico lisonjeado assim com a sua presença, que é sério isso. mesmo. Você é um cara muito foda. Vocês E são... sempre que a gente chama, você senta aqui na nossa mesa, velho. E ele chega no humildade, numa simplicidade que nem transparece a capacidade total que ele tem. Você fala assim, pô, esse cara é igual a gente. Não, ele é muito melhor do que a A gente, gente mano. estava conversando, o doutor faz parte de um grupo na USP, né, doutor? Há mais de 15 anos que o senhor estuda depressão, bipolaridade nesse grupo, né? É o programa de transtornos do humor lá da USP, né? É um grupo comandado lá pelo Dr. Ricardo Moreno, Dr. Doris Moreno, e que a gente se dedica ao estudo, né? Ao estudo, tratamento e pesquisa de transtornos do humor, tanto depressão quanto transtorno bipolar. Foi um dos primeiros grupos especializados do Brasil em psiquiatria, o primeiro em transtornos do humor, então é bem tradicional esse grupo. Que legal. E agradecer também esse jovem aí que eu vi o vídeo, gostei muito de conhecer você, principalmente agora, Duds, né? Duds. É o Dudu. É o Dudu. Bom, queria primeiramente agradecer o convite de vocês, cara. Primeira vez que eu tô no podcast, tô meio nervoso, tá ligado? Não fica não, velho. Mas, cara, muito obrigado de verdade pelo convite de vocês dois e prazerzão, doutor, também, conhecer. E vamos nessa, né, cara? Cara, seu vídeo viralizou, né, esse último Furou seu a bolha, aí, né? cara. Eu tava falando pro doutor, assim, que eu escutei esse vídeo assim e falei, caralho, velho. Moleque parece ser muito de boa, moleque do bem, que não faz mal pra ninguém, que tá sofrendo aí, e eu preciso fazer algo, assim, eu preciso conversar com ele. E ao mesmo tempo, assim, eu fiquei, tipo, pô, poderia muito ser meu filho, assim, sabe? Eu tenho uma preocupação enorme, assim, e não... E se acontecer com meu filho, o que eu posso fazer para ajudar ele, né? Será que eu vou dar conta? O que eu devo fazer? E aí até por isso eu fui, chamei o doutor aqui, falei, ó, vamos conversar, vamos trocar essa ideia. Pode crer. Então, assim, eu acho que a forma mais certa da gente começar essa conversa é discutindo mesmo, assim, o que rolou, como é que foi aquele dia. Ó, vamos lá. Pra quem não sabe aí, eu fiz um desabafo recentemente lá no meu canal, né? Eu postava vlogs, conversando ideias do meu dia a dia, e acabou que um dia eu tava com o meu humor muito instável, eu tava me sentindo um bosta, tá ligado? E aí eu falei, cara, eu vou ligar a câmera e eu vou mostrar um pouco desse outro lado, né? Porque a gente normalmente na internet mostra mais o lado feliz das coisas, né? A galera vende muito a ilusão de estar sempre bem, só diversão. Então eu falei, cara, e se eu mostrar o oposto? Se eu mostrar a parte ruim, né, do dia a dia? Então ali eu desabafei, falei sobre algumas situações que vem acontecendo na minha vida, né, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre estar entrando agora na vida adulta, né, que eu tô com 21, fiz dia 30 do mês passado, e eu tô entrando agora, né, nessa fase de adulto, eu já trabalho desde os meus 16,
mas as responsabilidades vão aumentando, né? Então eu decidi tá fazendo um desabafo mesmo, né, sobre essa situação. Você trabalha desde os 16 na internet, Na fazendo internet. os vídeos do Sim, do eu YouTube. comecei com Minecraft, né? A gente tava até comentando antes de entrar no ar aí. E Minecraft, cara, dava dinheiro, dava certo, mas eu fui ficando mais velho e eu fui ficando saco cheio de jogar, entendeu? Fui ficando tipo, mano, não aguento mais esse jogo. E aí agora eu entrei pros vlogs, né? Que é falar sobre a vida, sobre ideias que eu tenho e eu gosto bastante, né? Por mais que eu esteja aí tendo um bloqueio criativo, eu gosto, entendeu? E foi a primeira vez que você fez um vídeo contando desse outro lado seu. Eu já tinha feito outros, contando um pouco dessa situação, só que nunca era o foco do vídeo, entendeu? Eu só comentava e fazia outra coisa, tipo, mostrando o que me ajudava, né? Teve uma época que eu postava uns vídeos, tipo, muito depressivo, mas o PlayStation 2 ajudou. E aí era um vídeo mais focado com nostalgia, entendeu? Falando meio por cima desses temas. Agora, falando de coração aberto, foi o único que eu fiz, entendeu? Você tem um problema também, né, de bipolaridade, não é? Certo. Isso desde sempre. Sim, eu descobri recentemente que eu tenho esse problema, porque eu tava conversando com o meu médico que recentemente eu tava tendo umas crises um pouco de estresse muito fora do normal, porque eu sempre fui muito tranquilo, muito de boa, entendeu? E aí eu vinha tendo umas crises de raiva, falava algumas coisas ruins pras pessoas que eu amava, né? E aí eu comentei isso com o meu médico, aí ele falou assim: cara, tem alguém da sua família que tem a bipolaridade? Aí eu falei, eu acho que sim. E aí eu fui atrás de descobrir, a minha tia tem, e a minha irmã, ela tem sinais. Só que a minha irmã, ela acha que é coisa de louco e não vai atrás de buscar ajuda, né? Só que aí a minha tia, ela tem, se trata tudo certinho. Então ele falou que provavelmente eu tenho, por conta que eu tenho familiares que tenha, né? Seria até interessante o doutor falar um pouco, se isso faz sentido, né? Não, total. Das doenças da psiquiatria, tem 3 que tem uma carga genética muito grande. O TOC, todo mundo já tem uma noção do que é, né? A esquizofrenia, que é um transtorno bem grave, talvez o mais importante da psiquiatria, e o bipolar. São os 3 que mais têm carga familiar. Caramba. Quase todas as doenças psiquiátricas têm algum grau de carga genética, né? Então, uns mais, outros menos, mas o bipolar tem bastante. Tem bastante. A genética não determina, não é a única coisa que determina a doença, mas é bastante importante. Ô, doutor, o quanto é importante para a pessoa obter o diagnóstico, entender como que ela funciona, o que ela tem, igual o Dudes falou que a irmã dele acha que tem, mas não liga muito para isso, né? Será que se um dia ela entender como que ela funciona, isso vai ajudar muito para ela? Cara, absolutamente, porque o pessoal esquece que psiquiatria é uma área da medicina. Na medicina, para você ter o tratamento adequado, o que você precisa ter assim, preciso antes do tratamento adequado? Para o tratamento ser o mais pertinente possível, você precisa ter o diagnóstico acertado. Pelo amor de Deus. Com o diagnóstico errado, o tratamento é errado. Sem diagnóstico, sem tratamento. Então, o diagnóstico é o ponto de partida. Infelizmente, tem gente que acha que na psiquiatria as coisas são mais flexíveis, são mais fluidas. Não sei, as pessoas têm uma ideia, né? Mas não. Psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra. Sem o diagnóstico adequado, o tratamento não fica adequado. E no caso do transtorno bipolar talvez seja a doença da psiquiatria que mais tem diagnóstico errado, ou que a gente chama de subdiagnóstico. É um monte de gente com a doença e sem o diagnóstico adequado. Pode ser que nem, não sei o diagnóstico dela, mas supostamente a irmã do Eduardo, ela estaria assim, sem diagnóstico e sem tratamento. E tem uma coisa que é mais triste ainda, porque às vezes a pessoa percebe que tem algo errado, e tem o diagnóstico impreciso. Por quê? Isso acontece no transtorno bipolar direto. O transtorno bipolar é uma doença descrita já há quanto? 2000 anos já. 2000 anos. Nossa. Caramba. Desde Jesus lá já? Já tinha, né? Caramba. O médico que descreveu o transtorno bipolar pela primeira vez foi um cara chamado Areteu da Capadócia, que era um médico romano. Lá da Antiguidade Romana, na transição da Antiguidade Grega para a Antiguidade Romana, ele descobriu, era um médico muito famoso lá na corte, ele descreveu doenças como enxaqueca, algumas doenças que ele, hoje em dia, né, se reconhece, era um médico muito sagaz. Aí ele começou a perceber o seguinte, já havia uma descrição, assim, naquela época, há 400 anos antes de Cristo, já tinha a descrição da melancolia, que é o que é a depressão. E tinha a descrição de um negócio chamado mania, que eram umas pessoas que entravam em psicose, ficavam agitadas, faziam coisas descabidas, né? Aí ele começou a perceber que isso acontecia na mesma pessoa.
Pô, tem gente que tem hora que tem essa mania, fica acelerado, fica falante, eloquente, cheio de si, às vezes até entra em psicose, delírios de grandeza. Ela tem melancolia também. E aí, em outros momentos, ela tem melancolia também. Aí tem descrição bonitinha, que ele fala assim, cara, parece que, na verdade, isso aí não são duas doenças, parece que, na verdade, são duas fases de uma mesma doença. Parece que um é o agravamento do outro. Ele descrevia de uma maneira incipiente naquela época, pela primeira descrição de transtorno bipolar, então é de 2000 anos, né? Caramba. Então, Tem uns caras foda mesmo. Eu entendo foda. que você funciona de jeito. Tem uns que já vem pronto, né? Pode crer. Então, é um diagnóstico que tem uma consistência histórica enorme. Então, foi descrito há 2000 anos de uma maneira muito semelhante ao que se vê hoje em dia. E tem gente que ainda não leva a sério a necessidade de se ter um diagnóstico. Aí o que acontece, falando dessa oscilação? Quando que vocês acham que a pessoa vem procurar ajuda? Quando ela está nessa fase mais animada, eloquente, com pensamento rápido, com mais energia, se achando bem, ou quando ela está em depressão? Na depressão. Quando ela tá na bad é que ela percebe, né? Aí ela fala assim, pô, preciso de ajuda, porque eu tô mal. E aí muitas vezes essa pessoa é diagnosticada apenas com depressão e não com transtorno bipolar. Faz sentido. Foi o que aconteceu comigo, aliás. É? Ano passado apenas que eu tive o diagnóstico de bipolaridade. Antes eu tratava apenas depressão e ansiedade. Ó, vocês verem o que eu falei. E você é jovem, tem 21 anos. Então, rapidamente, por incrível que pareça, apesar de ter tido essa diferença, primeiro me falaram que era depressão, depois bipolar, foi muito pouco tempo. Tem estudos que mostram que as pessoas às vezes levam até 10 anos para ter o diagnóstico adequado. Por quê? Porque a pessoa às vezes não percebe, às vezes as acelerações dela, porque é um negócio curioso. Quando a pessoa tem esses episódios chamados de mania, as pessoas podem entender, quem está vendo pode entender assim, aceleração psíquica. A pessoa fica toda acelerada. A pessoa fica com o pensamento muito acelerado, fala muito. Nos afetos ela fica às vezes eufórica, empolgada, se achando, a última bolacha do pacote, se achando poderoso. Muitas ideias, às vezes você vê que são ideias pertinentes, outras não. Às vezes ficam extremamente irritadas, parece que o Eduardo teve isso, essa raiva, né, que ele falou. E quando esses sintomas são muito graves, a família leva no pronto-socorro, para você ter ideia. A pessoa fica agitadíssima, falando bobagem, brigando, fazendo coisa que não deve, gasta todo o dinheiro, estoura o cartão de crédito em 20 mil, sabe, uma coisa assim. E a família às vezes leva no pronto-socorro ou leva urgentemente no psiquiatra. Só que tem quadros como esse de aceleração que são mais leves e passa só como uma fase boa da vida, que a pessoa não tem tantos prejuízos evidentes. Imagina, isso passa totalmente despercebido, principalmente numa pessoa que já teve depressão, ela fala assim, pô, graças a Deus que eu melhorei da depressão. E às vezes a pessoa não percebe que ela está acelerada. Aí o que acontece? Quando ela vai no médico, ela só reclama do quê? Da depressão. Pode crer. E aí o médico precisa ter uma certa experiência, e tem que ser um médico psiquiatra necessariamente, até um psiquiatra com experiência, para o quê? Pesquisar no passado. Se já teve momentos que você já ficou muito empolgada. Tem um tempo entre uma fase e outra, pra gente perceber, nossa, há 6 meses, por exemplo, eu tava feliz, e agora eu tô assim, ou não existe. Sabe, eu consigo mapear em intervalos? Muito boa pergunta essa. Isso varia muito, porque o transtorno bipolar ele não é uma doença, ele é um conjunto de doenças, cara. Pode-se dizer que raramente você vai ter um transtorno bipolar exatamente igual ao outro em pessoas diferentes. E até na mesma pessoa ao longo da vida muda muito. Então não existe, Robertinho, uma regra assim, ó, tá? Ficou em depressão agora, daqui a tanto tempo vai ter a mania, depois tanto tempo a depressão. Não tem uma regra, mas tem algumas coisas que comumente acontecem, né? Normalmente, depois de uma empolgação, vem um episódio depressivo. A descrição clássica do transtorno bipolar é isso. Então a pessoa tem a excitação psíquica, fica muito animado, muito agitado e depois entra em depressão. Tem gente que até interpreta assim, não, é que ele ficou sem noção, gastou dinheiro pra caramba, fez investimento arrojado, perdeu tudo, dirigiu irresponsavelmente, bateu o carro, teve uma coisa extraconjugal e abalou o casamento. Encontra justificativa, no caso. Aí o que acontece? Quando ele entra em depressão no instante seguinte, ele tá arrependido, ele tá sentindo culpado por causa das coisas, né? Então a pessoa acaba arrumando uma justificativa até para a depressão depois de ter feito bobagem. E tem alterações químicas no cérebro nessas fases? Ô, Rodrigão, tem sim. Mas deixa eu só concluir a resposta para o Robertinho.
Tem gente que tem um episódio maníaco como esse e depois passa depressões muito mais extensas, difíceis de tratar. É mais comum. É pouco tempo na mania, pouco tempo acelerado e muito tempo de depressão. Normalmente essa é a regra que acontece. Agora, tem pessoas que misturam os dois sintomas, então oscila dentro do mesmo dia. Caraca. Tem pessoas que são chamados de cicladores rápidos, que entre mania e depressão tem 3, 4, 5 episódios num ano. Então varia muito de pessoa para pessoa, mas normalmente é isso. Os períodos de aceleração eles são mais curtos e os períodos de depressão são muito mais longos. Por isso que tem paciente que fala assim, quando eu começo a perguntar muito do período que a pessoa ficou muito excitada, tem paciente que fala assim, doutor, na boa, você está perguntando aí, tudo bem, eu te respondo, mas eu estou preocupado com a minha depressão, estou um tempão com depressão, isso aí passou alguns dias. E para responder finalmente a tua pergunta, para a gente definir um período de aceleração, são 4 a 7 dias. No mínimo, já está definido o período de aceleração. E o período de depressão é no mínimo de 2 semanas, mas o intervalo entre um e outro varia muito de paciente para paciente, né? Se identifica aí, Dudu? Meu, me identifico demais, cara. E eu tenho uma dúvida, doutor. Eu comentei até com você antes que eu tenho um amigo que a esposa dele é psicóloga, né? E ela comentou para eu investigar a possibilidade de ser borderline e não bipolaridade. Qual que seriam as diferenças e as similaridades? Essa pergunta aparece em toda a live, que eu faço parte da Associação Brasileira de Pacientes com Transtorno Bipolar. Toda a live que a gente faz lá perguntam isso. Toda a live que eu faço no meu canal perguntam isso. Eu já fiz isso. Não, mas é porque é importante. Né? Se a galera pergunta muito, é a dúvida mais importante, talvez. Que é a maior dúvida. Não me chateio não, Eduardo, que é isso, eu explico. Porque existem algumas semelhanças entre eles, mas tem diferenças que são marcantes. Certo. E assim, é o tipo das doenças que, quando você é leigo, você vê muita semelhança. E quando você é profissional, você vê muita diferença. Então eu vou tentar entrar nesse gap aí, sabe? Porque assim, o transtorno de personalidade borderline, então tem esse prefixo, transtorno de personalidade borderline. Personalidade, eu pergunto para vocês, é uma coisa que a pessoa é ou é uma coisa que eclode em um determinado momento da vida da pessoa? Faz parte da personalidade dela, né? Que ela surge na pessoa e aí fica assim, não é isso? Ela se desenvolve com a pessoa, não é? Tá. Quando fala que é da personalidade, ela se desenvolve junto com a pessoa. Então é o que a gente considera um tipo de transtorno do desenvolvimento. Então a pessoa vai formando o modo de ser dela de uma maneira que tem algumas coisas que não funcionam bem. Que algumas coisas que são disfuncionais. Entendi. Tem vários tipos de transtorno de personalidade. Por exemplo, talvez o mais comentado, hoje em dia fala muito de borderline, mas talvez o mais comentado sempre foi a psicopatia. Sim. Que é um tipo de transtorno de personalidade. Aí eu pergunto para vocês, psicopatia é uma doença que eclode em um determinado momento na pessoa ou é um jeito que a pessoa é? É um jeito que ela é. É o jeito que ela é, né? Já nasce, né? Às vezes faz maldade com animais, né? Então, Mas eu falo, por que eu falei que surge? É porque a psicopatia, a pessoa já é. Mas não tem um estímulo externo que pode aflorar Eu ouvi isso? falar também que, tipo, tem gatilhos, Isso, um né? gatilho que aquele aflora. gatilho vai desencadeando essa personalidade até ela virar um psicopata, por exemplo. Boa oportunidade para a gente esclarecer isso de uma maneira didática, né? Os transtornos de personalidade a gente faz na vida adulta, porque no começo da vida adulta que a gente considera que a maior parte das características de personalidade se cristalizam na vida da pessoa, né? Durante a infância e adolescência, a formação da personalidade ela é muito plástica, né? Pode mudar de acordo com o que você falou, de acordo com os estímulos. Os estímulos, né? Então, vamos imaginar uma circunstância hipotética, né? Uma criança, por exemplo, está apresentando alguns traços que podem denotar, por exemplo, maus tratos aos animais, alguma dificuldade de relacionamento, algum déficit de empatia com as outras crianças, tal. Se essa criança tiver um bom estímulo, uma abordagem pedagógica e psicoterapêutica adequada, talvez ela possa ter um desenvolvimento normal ou muito mais próximo do normal, do que se ela tiver um lar violento, vivenciar violência, entende? Claro, negligência, claro. maus tratos, não ter uma validação dos afetos. Então, é algo que vai se formando ao longo do desenvolvimento da pessoa, e sim, os estímulos são muito importantes.
Na nossa personalidade existem características inatas, a gente nasceu com uma certa propensão, um certo temperamento, e tem características que vão depender dos estímulos do nosso meio, que vão sendo formadas, né? Tem autor que até divide isso, essas duas partes da personalidade, uma temperamento e outra caráter. Temperamento seria o que é as características inatas e a caráter seria o que é formado ao longo da vida, né? Sim. Bom, isso vale para a formação da personalidade normal e para os transtornos de personalidade. Aí, começaram a perceber que algumas características de personalidade, elas se agrupam de uma maneira muito marcante em algumas pessoas. Então, são os tipos de personalidade que não funcionam legal, elas são disfuncionais e que tem um certo padrão que se reproduz aí. Então, um deles é, por exemplo, o que se chama de psicopatia. E o outro, talvez o que seja o segundo mais falado, é o transtorno de personalidade borderline, que tem algumas características, esse transtorno. E algumas características desses transtornos de personalidade borderline batem um pouco com o bipolar. Então, é uma pessoa, por exemplo, cujos afetos, eles oscilam muito de acordo com os estímulos. E principalmente os estímulos nos relacionamentos interpessoais. Então, a pessoa, no relacionamento está indo bem, a pessoa ama demais. Se algo acontece, alguma decepção acontece, a pessoa fica com uma raiva extrema. Então é muito apegada nos relacionamentos, porque a pessoa acaba não tendo uma formação da autoidentidade muito forte, é uma pessoa muito insegura. Então, diante de um término de relacionamento, faz esforços incríveis para manter, desesperados para tentar manter esse relacionamento. Tem muita dificuldade em lidar com as separações. E às vezes não é só relacionamento íntimo, não. Amizade, por exemplo, com colegas de trabalho. As relações, elas tendem a ser bastante ruidosas, né? São pessoas que têm pouca continência afetiva. Por isso que, assim, ama muito. Numa decepção é uma desgraça enorme, demoniza a pessoa, né? E essa incontinência afetiva aparece no dia a dia. Então se torna uma pessoa muito impulsiva. Porque pensa comigo, né? Se a gente não consegue conter nossos afetos, a gente vai acabar fazendo muita coisa impulsiva baseada em emoção momentânea. Então essa pessoa acaba sendo muito instável nesse sentido. Você não sabe o que esperar dela. E aí as pessoas confundem isso com transtorno bipolar. Entendi. Porque fala assim, o bipolar não é aquele que muda... É verdade. Que você, num dia você tá apaixonado, você tá jump. No outro dia você não tem aversão. Pois bipolar. Exato. Pode É crer. essa confusão. Essa é a principal confusão que as pessoas fazem. Outra coisa, no transtorno borderline, sintomas depressivos são muito comuns. Praticamente não existe uma pessoa com transtorno de personalidade borderline que não vive depressão em alguns momentos da vida. Então fala assim, tem uma hora que tá em depressão, tem outra que tá toda empolgada com o relacionamento, ama pra caramba, daqui a pouco odeia pra caramba, fica com raiva, reage de uma maneira impulsiva. Aí a pessoa fala, é bipolar, né? Isso aí só pode ser bipolar. Tá bom, aí entra o quê? Aquilo que eu falei, que uma pessoa que às vezes é leiga vê essas semelhanças, um profissional acaba vendo muito mais as diferenças. Borderline, lembra que eu falei? É personalidade, então vou falar, parece uma contradição que eu vou falar. Essa instabilidade, ela tende a ser mais estável ao longo da vida. Entendeu? Entendi. Essa instabilidade, por quê? Porque faz parte da personalidade da pessoa. Já no transtorno bipolar é diferente. A doença, a pessoa pode ter uma personalidade absolutamente normal. Em um determinado momento, a doença eclode. Normalmente é no início da vida adulta. Esse início da vida adulta seria entre 18 e 20 anos? Entre 18 e 21 anos, até essa idade, aproximadamente 60% das pessoas com transtorno bipolar já eclodiu a doença. E foi quando começou Foi os quando- meus sintomas, cara. É? Porque antes eu não tranquilo, só que no começo da vida adulta foi quando começou. E é bom que eu descobri rápido, né? Sim, E comecei a tratar, você descobriu entendeu? muito rápido. Descobri rápido. Ô, Eduardo, me permite. Claro. Vocês dois aqui que já conversaram, eu estava conversando com o Eduardo antes. Ele falou que tem essas explosões de raiva. Vocês acham que essa doce criatura faz parte da personalidade dele? Claro que não. Cara, é um doce. assim. Parece bonzinho demais. Como que ele com raiva? Você eu tô até imaginando ele Era com muito- raiva aqui, né? Ele Não, deve falar, ai que chato, né? Ele deve falar. Não, era muito que fora, coisa. cara. Era muito fora. Tipo assim, sempre fui muito tranquilo. Só que aí chegou na vida adulta, tipo, acontecia alguma coisa, eu ficava muito puto, tá ligado? Ficava muito puto. Aí eu discutia com meu pai, com minha mãe, coisa que também nunca aconteceu no decorrer da minha vida. Só que aí eu comecei a tratar, mano. Nunca mais tive essas explosões de novo, entendeu? Ó,
Muito interessante isso. Recentemente na vida adulta. E você nunca tinha esse desentendimento com seus pais? Não tinha. Então não dá pra acreditar que isso é da personalidade dele. Senão ia ter acontecido no final da infância, adolescência, e se cristaliza no início da vida adulta. Sim. Tanto que pra você diagnosticar um transtorno de personalidade, a regra é assim, só pode fazer na vida adulta. Por quê? Porque a personalidade ela vai mudando. Porém, quando você chega na vida adulta, você volta e olha pra adolescência e vê se isso já acontecia. Porque se começou a acontecer na vida adulta, não é da personalidade. Entendi. E nitidamente, você conversa 5 minutos com ele, você vê que é um doce de criatura. Que né? isso, cara. E falar que tem atitudes raivosas. E é possível ter um diagnóstico antes da eclosão? Assim, você consegue diagnosticar? Ou só depois que tem essa eclosão que, não, agora que eu consigo ter ferramentas para mim identificar isso aí? Não dá pra diagnosticar antes. Você tá falando do transtorno bipolar. Exato. Não dá pra diagnosticar antes. Cara, e você não tem ideia o quanto é importante essa pergunta. Às vezes as pessoas fazem uma pergunta e ela é tão pertinente, a pessoa não tem ideia de como no meio científico essa pergunta já intrigou tanto essas pessoas, né? Tem um monte de tese de doutorado, um monte de artigo científico fazendo exatamente essa pergunta. Cara, será que a gente consegue prever uma pessoa que vai ter transtorno bipolar? Será que a gente consegue prever uma pessoa que vai ter esquizofrenia antes da doença eclodir, para a gente poder fazer alguma coisa, talvez até um tratamento medicamentoso antes, né? E infelizmente isso não acontece. A gente só consegue fazer o diagnóstico depois que a doença aparece, depois que os sintomas, o diagnóstico é clínico. E aí fazem pesquisa, fazem ressonância magnética, colhem sangue, colhem um monte de exame, cara, será que tem algo que dá pra gente prever que vai ter a doença? Não dá. E você acha que um dia vai ser possível? Olha, quase todo investimento em pesquisa nos Estados Unidos é nesse sentido, sabia? Da gente conseguir fazer o diagnóstico. Seja depois que a pessoa já tem sintomas ou antes, através de exames laboratoriais, exames de imagem, alguma coisa palpável que dê pra gente mais rápido, se não antes, o mais rápido possível pra gente poder fazer o diagnóstico e já colocar o tratamento, que muda a vida de uma pessoa. Quanto antes a gente faz o diagnóstico correto, né? Sim. Muda demais. Então, o que se espera da psiquiatria nas próximas décadas é isso, né? Inclusive, isso é curioso, o direcionamento de verba em pesquisa nos Estados Unidos para a psiquiatria é nesse sentido. Grande parte é nesse sentido. Legal. Só que é algo que se tenta já há bastante tempo também e a gente não consegue. Os diagnósticos são clínicos, então a gente faz o diagnóstico baseado naquele sintoma que a gente vê da pessoa. Vamos ver, os próximos anos dirão, né? Falando assim de evolução e tudo, a medicina tem evoluído rapidamente, né? Todo dia, eu não sei se é porque agora eu olho com mais atenção, quando eu era jovem talvez não, mas todo dia tem uma novidade, ela evoluiu para mim muito mais rápido de uns 10 anos para cá. No caso da bipolaridade, por exemplo, porque de qualquer transtorno ou problema de saúde mental, o fato de você não tratar causa um agravamento, ou seja, assim, a gente pode chegar numa situação de não retorno. O não tratamento do transtorno bipolar, o que acontece? As crises, elas tendem... Lembra, você perguntou de quanto tempo acontece a crise, né? Então, sem o tratamento, o que acontece? As crises tendem a ser mais longas e mais frequentes. Certo. E existe um efeito em psiquiatria chamado efeito Kindling. É bem interessante, assim. Como é que é isso? Isso vale para... Kindling, tá. Isso vale para depressão, para transtorno bipolar, vale também para ansiedades que acontecem também em surtos, tipo pânico, por exemplo, né? Então, como é que funciona? E vale para muita coisa na vida essa regra também, é assim, ó. O primeiro episódio, muitas vezes, acontece depois de um estresse, né? Por exemplo, uma separação, um desemprego, alguma coisa assim. Então, rola um estresse, a pessoa tem um episódio, por exemplo, um episódio depressivo. Só que se a pessoa não trata adequadamente, aí o tratamento é tanto medicamentoso, psicoterápico, mudança de estilo de vida, se a pessoa não se acerta em tudo isso, o que acontece? A chance de ter um novo episódio é muito grande. Só que se a pessoa tem um segundo episódio, a chance de ter o terceiro é muito maior. Tem até número para isso. Você teve um episódio, a chance de ter o segundo é 50%. Teve o segundo, a chance de ter o terceiro é 70%. Teve o terceiro, é que nem no beisebol, 3 fora, sabe? Teve o terceiro, a chance de ter outro é 90%. Então parece que acontece o seguinte, sem o tratamento adequado, parece que o nosso cérebro ele vai sofrendo e torna-se cada vez mais suscetível a ter novos episódios. Então a resposta é sim, a doença tende a recrudescer sem o tratamento. Então, o que acontece? A pessoa acaba tendo mais episódios,
diminui o intervalo livre de sintomas, o intervalo são da pessoa ao longo da vida. E pode ter, no caso do transtorno bipolar, pode ter uma melhora lá na meia-idade, depois dos 40 anos, e no caso da depressão, ao contrário, acaba cronificando ao longo da vida. Então, sim, piora, né? Isso vale para um monte de coisa em medicina, viu? Você falando que, quando a gente começou aqui, que raramente a gente tem um problema e que seja único. Quem tem bipolaridade, por exemplo, ele vai desenvolver também a depressão? Então, Tem uma ligação indireta? não, no caso da bipolaridade e depressão é uma questão de definição. Porque quando uma pessoa é diagnosticada com um transtorno bipolar, no transtorno bipolar já inclui o quê? Já tá a depressão lá dentro. Já tá Entendi. O sintoma do mal é uma depressão realmente. Assim, quando ele tá mal, ele realmente entra em depressão. Ele realmente entra em depressão. Tanto que, para a gente diagnosticar um episódio depressivo, então vamos lá, o episódio depressivo ele pode acontecer num transtorno depressivo, que é o transtorno depressivo maior, que se chama. Então, Certo. então quando a gente diz popularmente depressão, e até em psiquiatra a gente usa o termo depressão, que a pessoa só tem episódios depressivos. Que pode ser único, pode ser vários ao longo da vida, pode ser mais grave, pode ser mais leve, né? Pode ser de fácil tratamento ou de difícil tratamento. Também muitas formas de apresentação da depressão, muitos tipos. Quando a gente fala que a pessoa tem transtorno bipolar, ela tem episódios depressivos e episódios de aceleração. Ela tem as duas coisas, então já contempla as duas coisas. E não só isso também, a pessoa tem muitos episódios, pode ter muitos, invariavelmente tem episódios de ansiedade também, de irritabilidade. São muitas as alterações que já estão contidas. Então seria assim, Robertinho. Se a gente fala que a pessoa tem depressão, ela tem só episódios depressivos. Se a gente fala que a pessoa tem transtorno bipolar, ela tem tanto episódios depressivos quanto episódios maníacos. Então a depressão já está contida. Então quando a pessoa fala assim, eu tenho depressão e bipolaridade, muita gente chega no consultório falando assim, doutor, eu tenho depressão e bipolaridade. Foi Não, o que eu imaginei. Você é bipolar. Você é bipolar. E a depressão, ela faz parte do Consequência. transtorno bipolar. Então, Dudu, e o tratamento é diferente? Da depressão e do bipolar? Ah, aí entra a questão do diagnóstico. Porque das alterações químicas do cérebro também. Também, Tá. a gente pode comentar sobre isso, né? Vou falar do tratamento primeiro, Tá. depois das alterações químicas. Eu frisei aqui a importância do diagnóstico adequado, porque muda completamente o tratamento. Tem vezes que, assim, um diagnóstico impreciso não muda tanto o tratamento, mas tem vezes que muda demais. E nessa confusão diagnóstica, assim, que a pessoa acha que é só depressão, mas na verdade ela tem transtorno bipolar, muda completamente o tratamento. Porque se a pessoa tem só depressão, o tratamento é com antidepressivos. A base do tratamento é antidepressivo. Né? E aí a gente tem mais de 30, tal, se vocês quiserem a gente pode conversar a respeito do tratamento. E tem outras medicações também. Quando é transtorno bipolar, mesmo que a pessoa esteja em depressão, o tratamento muda, é feito com estabilizadores do humor. Porque o que acontece? Imagina que eu pego uma pessoa que está em depressão, eu não percebo e ela também não se queixa nada que dê a entender transtorno bipolar. Então eu não fiz um trabalho direito de pesquisar o passado dela para ver que ela teve esses episódios de aceleração. Aí eu trato com antidepressivo. Ela pode ter uma melhora no começo e depois começa a instabilizar muito. E às vezes a pessoa entra num negócio muito triste, porque assim, aí o médico vê a pessoa instabilizando, fala que acho que eu preciso aumentar o antidepressivo. E eu vou falar que eu passei muito isso ao decorrer da minha vida. Eu já cheguei a tomar doses altíssimas de antidepressivo e eu não senti uma melhora significativa, né? E, recentemente, eu tô fazendo o caminho oposto. Eu tô tomando antipsicótico porque o meu corpo não aceitou os estabilizadores de humor. Fazia bastante mal pra mim. E o meu médico, ele sugeriu da gente diminuir os antidepressivos até parar com eles. Porque ele poderia estar aumentando essa instabilidade. Faz sentido isso? Faz, e aí eu te pergunto, você tá mais estável agora? Tô diminuindo as dosagens e eu tô mais estável. Então, a gente tá vendo um exemplo aqui, né, que acontece muito isso. Ah, mas quer dizer então que o médico estava errado? Não necessariamente, porque se o que ele apresentou era só a depressão, só o lado de depressão, Não dá pra ele saber. não dá para ele saber. Sim. Então ele trata com antidepressivo e tem que ficar de olho. E parece que foi tudo, o médico foi sagaz. Quando viu os episódios de raiva dele, falou, opa, tem algo errado. E outra coisa que deve ter se somado no seu caso, que é muito comum, é assim. Quando a pessoa tem depressão e já tomou um monte de antidepressivo em dose alta e não melhorou, tem que desconfiar que tem alguma coisa errada. Que pode estar tratando de uma maneira inadequada, né? Tá tratando, às vezes, o que se apresenta é a depressão, mas na verdade por trás essa depressão está contida dentro de um transtorno bipolar.
Essa questão dos remédios é bastante interessante, né? Esse nome estabilizadores do humor é um nome genérico que se usa, que até nos manuais de psiquiatria atuais, mais recentes, o pessoal está falando assim, ó, deixa de lado esse nome. O que existe são medicações que tratam transtorno bipolar e medicações que tratam a depressão, né? E os antipsicóticos fazem parte do arsenal terapêutico que trata o transtorno bipolar. Eu posso até citar aqui, até para o pessoal saber. O lítio é o principal estabilizador do humor, né, que evita que a pessoa entre na excitação e evita que a pessoa entre em depressão também. Tem o divalproato, o ácido valproico, que também é olha que curioso, esse é uma medicação antiepilética. É usada na epilepsia. E que também estabiliza o humor no transtorno bipolar, evita que a pessoa entre nessas excitações muito grandes, né? Por isso que estabilizador do humor é um termo genérico. Vai o lítio, que é um mineral, é natural, o ácido valproico, que é um antiepilético, e entra antipsicóticos também. Então entram medicações de classes muito diferentes. Você vê como é uma doença tão complexa? Então, o lítio, que é natural, ou tem o ácido valproico, que é um antiepilético, tem os antipsicóticos, que tratam a esquizofrenia, mas também usam no transtorno bipolar. E se a gente medicar o depressivo com estabilizadores do humor? Excelente pergunta. As medicações em psiquiatria elas não são específicas. Não são. Tanto que tem muita medicação que pode ser usada em ambos os transtornos. Por exemplo, a primeira medicação que foi descoberta como um auxiliar no tratamento antidepressivo, porque o tratamento da depressão é com antidepressivo. Mas fala assim, cara, tem gente que não está melhorando. Será que não tem outras medicações que podem ajudar? Foi o lítio, que é uma medicação usada no transtorno bipolar. Alguns antipsicóticos podem ser usados na depressão também. Sim. Então, as medicações na psiquiatria elas não são específicas. E é um teste, você tem que ir testando até dar certo, ou tem, aqui, isso aqui vai ser o melhor. Tem as duas coisas acontecem. Então as diretrizes de tratamento, elas falam assim, ó, por exemplo, num quadro como o transtorno bipolar com essas características, a principal medicação é essa, invariavelmente é o lítio que se usa. Se o transtorno bipolar tiver essas características aqui, talvez essa outra medicação aqui seja melhor para o teu paciente. Então você segue um guideline baseado o quê? Nas estatísticas anteriores. Então a gente usa um método que seria estatístico. Cara, o que ao longo do tempo, com estudos e mais estudos, foi se acumulando de conhecimento que dá melhor nesses casos. Nunca a gente tem uma garantia de resposta, mas usando os conhecimentos que estão lá nos guidelines, a gente consegue ser muito mais acertado. Em casos como o do Eduardo, por exemplo, essa medicação aqui é mais apropriada, associada com essa se for necessário. E os guidelines vão ensinando a gente nisso. Então, assim, existe uma recomendação, mas depois a gente tem que personalizar isso para cada paciente. Porque na minha lógica, assim, se o paciente chega, né? E eu não consigo diagnosticar a bipolaridade. Eu vejo que tem depressão. Mas se eu der um antidepressivo pra ele e na verdade ele é bipolar, aquilo vai fazer mal pra ele. Vai ter alterações que ele não poderia ter. Então, antes eu tratar com o lítio, e se o lítio não resolver, aí eu continuo a investigar pra ver se ele precisa usar o antidepressivo. Não, eu entendi a tua lógica. Entendeu? Eu entendi, mas não se faz isso. Não se faz. Porque depressão é uma doença extremamente comum. Pode crer. 18% das pessoas têm depressão. Entendi. Transtorno bipolar é muito menos. Na forma clássica é 1% das pessoas que têm. Mas aí a gente leva em conta outras coisas. Vou dar um exemplo para você. Eu entrevisto a pessoa, ela não tem nada de transtorno bipolar. Nada, nem hoje nem antes, nada. E na família, tem alguém com transtorno? Na minha família nunca teve ninguém. Nunca teve ninguém na família com nada. Ela não tem nada que denote transtorno bipolar. Vou tratar como depressão e vou observar. Por isso que precisa ter o segmento direitinho. Não é só tomar o remédio e ir embora, né? Se eu observar, por exemplo, que o tratamento não está funcionando, com uma, duas tentativas não funcionou, ou que ela começou a ficar mais agitada, ou que alguém falou que ela ficou mais irritada, aí isso já vai mudando. Então eu tenho que ficar de olho se alguma coisa acontece. Agora vamos pegar um outro caso. Eu pego uma pessoa que já fala que é muito impulsiva, que fala que tem um pensamento um pouco acelerado e o pai dela é bipolar. Aí muda totalmente de figura. Sim. Entende? Aí eu já vou usar antidepressivo com essa pessoa com muito mais cuidado ou talvez nem use. Você já teve pacientes que valorizavam a fase de mania, assim? Direto. Nossa. Eu tenho uma prima que ela é bipolar e você falando agora, uma vez ela comentou comigo, não, eu tô na minha fase aqui de mania, então eu tô
Tô melhor, demais. tô melhor. Ela achava que ela tava numa fase boa. Tô numa fase boa aqui. E logo eu vou ficar numa fase ruim. Eu Então... sempre tô pensando, toda hora que fala, eu penso sobre isso. Eu falo, porra, sério, a hora que você tá bem, você não vai perceber. Você se sente bem. Sente bem, você não vai nunca porque, associar mas uma também, pelo que ele falou, de- não é só tá bem, né? Às vezes, o Dudu, na fase de mania dele, ele ficava nervoso, né? Agressivo. Então depende muito, eu acho. Não, depende muito. Tem manias que a pessoa fica bem. Fica bem perturbada. A pessoa sente angústia, sente irritabilidade, fica muito briguenta. Mas que ela tem não mania fica que ela bem. pode se achar que tá produtiva, por É o exemplo. que o Robertinho tá falando. Tem. Isso tem bastante. E aí o que acontece? Normalmente, quando que muda isso, Robertinho? É quando a pessoa passa a conhecer melhor a doença. Então é um negócio que a gente chama de psicoeducação. Quando a pessoa passa a conhecer melhor a doença, ela sabe, cara, eu tô bem agora, mas eu sei que depois eu vou ficar mal porque isso já aconteceu várias vezes. Então isso aqui não é legal pra mim, não. A pessoa fala isso, né? E eu sei que eu vou instabilizar. Muitas pessoas começam bem na mania e depois pioram. Depois fica mais irritada, disfuncional, briga no trabalho. Eu até ia perguntar isso pro Dudu. Você acha que você se conhece assim, Dudu? Cara, eu acho que eu ainda tô no processo de aprendizado. Você entendeu? consegue usar isso daí a seu favor, assim? Eu me conheço, mas eu não consigo usar as ferramentas a meu favor ainda, sabe? Cara, como alguém que trabalhava com o YouTube, eu acho que você vai entender isso muito bem. Tinha noites que eu ficava virado adiantando vídeo. Então adiantava, tipo assim, 6 vídeos em uma noite virado. Entendeu? E era algo extremamente incomum, né? Normalmente eu fazia, tipo, um vídeo por dia, na época que eu tava postando. Só que tinha dia que eu falava, não, vou ficar a noite inteira virado, vou adiantar vários. E no dia seguinte eu tava o pó, tá ligado? Então eu acho que eu sentia isso, mas acabava utilizando até demais, entendeu? E aí eu sentia essa parte negativa no dia seguinte, E pra se relacionar com pessoas, assim? Cara, pra me relacionar com pessoas em relação à bipolaridade, eu sou mais introvertido, entendeu? Mas em algumas poucas situações, do nada eu ficava bem extrovertido, entendeu? Eu acho que, não sei se é da bipolaridade, se era o ambiente em si que me moldava, entendeu? Mas, pô, cara, eu acho que eu ainda tô no processo de aprender ainda, né? Recentemente eu tive o diagnóstico. Então, aos poucos eu vou aprendendo. Como que você foi buscar uma ajuda? Você percebeu que você tava ou foi sua mãe e falou, mano, você não tá... Alguém te ajudou ou você teve a consciência disso? Tipo assim, a minha família me ajudou muito quando eu era mais jovem, né? Porque eu ainda não tinha tanto sintoma da bipolaridade. Tanto que, por anos, eu tratei apenas depressão e ansiedade. Desde os meus 15 anos, foi a primeira vez que eu fui num psiquiatra. E insônia também, né? Desde bebê eu não conseguia dormir direito, cara. Doideira. E aí... Tadinha da sua mãe, hein? Nossa, o meu pai falava que eu só dormia quando me colocava no carro e dava uma volta no quarteirão, tá ligado? Senão eu não dormia. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a ter essas crises de raiva, eu já passava com um psiquiatra, né? Eu já fazia o tratamento da depressão. E eu comentei pra ele, doutor, o doutor aqui comentou que depois que acontece a primeira vez, começa a acontecer mais, né? Então eu sempre fui tranquilo, tive uma crise ali de raiva. Passou um mês, tive outra. Aí passou 2 semanas, tive outra. Eu falei, mano, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Então, eu mesmo fui lá e falei com o médico, tá acontecendo isso. E ele teve essa sagacidade mesmo de perceber essa possível condição. Perguntou pra eu ver o que minha tia tinha e minha prima, porque eu não sabia que doenças elas tinham. Eu sei que elas tinham, mas não sabia qual. E aí eu fui atrás e descobri que elas eram bipolares, né? Que ele falou que era o palpite dele. Então eu falei, as peças estão se encaixando aqui, entendeu? O que é uma crise de raiva? O que é? Você tá de boa e você começa por um papel voz te irrita? Cara, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Por exemplo, eu tive aí um cancelamento na internet, muito bobo. Eu não sei se vocês chegaram a ver ou não. Não. Tipo assim, eu tava junto de um amigo meu e a gente fez uma tier list de VTubers gostosas. O que é VTuber? É um bonequinho, é um desenho. E aí a gente fez uma tier list, essa aqui é mó gatinha, zoando, mó gostosa, essa aqui. E eram personagens que não existiam. E aí, cara, a internet começou a taxar a gente de assediador, porque a gente falou de desenhos, tá ligado? E aí a galera lá do Twitter começou a falar disso em massa. E a bolha dos youtubers tudo falando disso, falando que a gente é assediador, que a gente era nojento. Cara, esse negócio me deu um estresse, porque, tipo, a gente tava falando de desenhos, e aí tava a internet lá descendo a lenha. E foi quando eu desencadeei uma das minhas primeiras crises de bipolaridade, entendeu? Então eu lembro que eu levantei, cara, eu saí de casa descalço, fui andar na rua, e aí eu morava na praia, e, tipo, era de noite já, e eu lembro que eu deitei na areia e fiquei, tipo, mano, eu não acredito que estão falando isso por causa de desenhos, né? E aí quando eu voltei pra casa, me acalmei, eu falei, cara...
além de eu ter saído de noite, que já era um pouco perigoso, sair descalço de casa, eu não tava pensando legal. E aí eu fiquei muito estressado, tanto que, tipo, na época que aconteceu, antes de eu sair de casa, eu levantei, empurrei minha mesa, assim, minha mesa caiu e quebrou, tá ligado? Caraca. E, tipo, não é do meu feitio, cara. Então foi aí que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada acontecendo comigo, entendeu? E é tipo isso, a crise de raiva. E vendo hoje, cara, foi algo extremamente banal, entendeu? Mas no meio da crise ali parecia que era a pior coisa do mundo, entendeu? Fiquei extremamente irritado com algo que não era pra eu ter me estressado tanto, entendeu? Então eu acho que é isso. E aí, tipo... os meus pais vieram falar, quando eu levantei e empurrei a mesa, eles, o que tá acontecendo? Eu, cala a boca, não quero conversar não, tá ligado? Tipo, faltei até com respeito com meus pais, que são pessoas que eu amo muito, que eu nunca fiz isso. Qualquer pessoa que passasse na sua frente era um inimigo, teoricamente. E aí, bom dia. Bom dia, vai se fuder, tá ligado? Porra, mano. Exatamente, cara. Então, é isso que eu diria que são as crises de raiva que eu passei, entendeu? Tinha alguma coisa que te acalmava? Tipo assim, não, eu vou ficar sozinho, me acalmo ou não? Cara, era um mais o tempo. mesmo. Tipo assim, às vezes eu acabava recorrendo pro clonazepam, né, o Rivotril. E é um problema, porque às vezes o Rivotril ele acalma, mas às vezes você pensa ainda pior, na minha opinião. Né? Ele, por mais que seja um calmante Você ali... dava um pensamento sombrio. Vinha pensamentos sombrios, cara. Não, é muito sério isso. Não se usa calmante nesses casos. Que pode dar, exatamente, às vezes você já tá com um pensamento ruim e aquele negócio acaba tirando um pouco seus freios para fazer bobagem mesmo. Então, ele é muito sagaz, cara. Ele é muito sagaz. Você perguntou das pessoas perceberem, né? Você falou assim, no sentido que estão bem. As pessoas não percebem, às vezes, nem quando estão bem, nem quando estão mal. Porque, num caso desse, a pessoa tende ao quê? A justificar a irritabilidade dela. É que ele é muito inteligente, dá pra perceber. Que isso? Cara, duas vezes, pô, não tá, isso aqui não tá de acordo com minha conduta, e percebe logo. Num caso desse, o que é normal do adolescente falar, arrumar justificativa pra estar irritado. E cá entre nós, se a gente quiser, a gente arruma uma justificativa pra estar irritado a todo instante, Todo dia. né? Claro. Dentro desse estúdio climatizado, a gente arruma um motivo pra estar irritado. Pode crer. Então, quando a pessoa tá irritada, ela arruma um motivo pra estar irritada. Ela não reconhece que tem algo errado. E quando a pessoa tá bem, tá bem. Eu não posso, tenho direito de curtir a vida e também não percebe, né? E é por isso que essa doença acaba sendo tão incapacitante. As pessoas acabam não percebendo e não buscando ajuda, né? Então, parabéns. Mas ela é uma doença que leva, por exemplo, ao suicídio? Certamente... Quando se fala de suicídio, essa é bem interessante. Posso discorrer um pouco a respeito disso? Por favor. Totalmente. Que esse é um tema que me é muito caro, né? A prevenção, né? Eu sou um parceiro do especialista do CVV, eu dou aula em pós-graduação a respeito disso. É um tema que eu me envolvo bastante, né? Assim, a imensa maioria dos casos ou de tentativas estão relacionados a algum transtorno psiquiátrico. É o principal fator de risco. E tem outros fatores que eu cito a seguir. Desses transtornos psiquiátricos, o mais importante é a depressão. Depressão. Por quê? Porque ela é muito frequente, ela aumenta muito o risco mesmo da pessoa chegar num ato como esse. Mas tem outros transtornos que também estão associados, né? O transtorno bipolar, a esquizofrenia, transtornos relacionados ao uso de substâncias e alguns transtornos de personalidade, como o transtorno borderline, né? Só que, olha que interessante, quando que vocês acham que uma pessoa que usa substância ela está em risco de chegar num ato como esse? É quando ela está se divertindo numa rave lá, usando estimulante? Quando ela está na abstinência. Quando ela está na abstinência ou quando ela está no rebote depois que está em casa, deprê, ou lidando com as consequências, às vezes, do vício, né? Entende? Entendi. Uma pessoa com transtorno bipolar, você acha que é quando ela está, que nem a tua prima, animadona, produzindo? Na fase melancólica, né? É na fase melancólica, na fase de depressão. E até na esquizofrenia, que a pessoa tem delírios, alucinações, né? Outro dia eu vi uma palestra de um especialista em esquizofrenia falando do risco de suicídio, ele falou, é quando a pessoa está apresentando sintomas depressivos. Então, a apresentação de sintomas depressivos em qualquer doença aumenta demais o risco de suicídio. E no transtorno bipolar, as depressões, elas tendem a ser mais agitadas, mais aceleradas, que a gente chama de depressões mistas. As depressões no transtorno bipolar, elas tendem a ser mais graves, tendem a ser de mais difícil tratamento, tendem a ser mais ansiosas e tendem também a fazer a pessoa buscar muitas vezes alívio em alguma substância, como por exemplo o álcool. Imagina, junta todo esse blend. Então, uma pessoa bipolar em depressão, o risco é muito maior, até numa pessoa que não é transtorno bipolar e está em depressão. Então, é uma das principais doenças relacionadas ao aumento do risco da pessoa chegar num ato como esse, né?
Se perguntar assim, Fernando, qual que é a doença mais relacionada ao suicídio? É depressão, porque a depressão é muito mais frequente. Mas, Sim, pelos números dela mesmo, né? exato, pelas estatísticas dela. Mas se falar assim, em a pessoa tendo uma doença, qual é aquela que aumenta, qual a doença que aumenta mais o risco? É transtorno bipolar. Sério? Sério, muito mais do que a depressão. Robertinho, o transtorno bipolar está entre as doenças que mais incapacitam no mundo. Tanto homens quanto mulheres. Caramba, velho. É. Que doido. E pra você ter uma ideia... A gente não percebe, assim, não é que a gente não percebe, né? A gente não vê, assim, pessoas falando sobre isso. Não, a gente Eu já não vi um vê. monte de gente falar assim, por exemplo, eu falo muito da minha cunhada, que ela é bipolar. Tipo assim, hoje ela tá bem, amanhã ela tá contrariada com a gente. As Mas eu acho que o dela não é, o dela é a mania dela mesmo, ela é relienta mesmo. Mas a gente não vê falando assim, a gente usa o bipolar como se fosse bem comum e não fosse nada sério. Usa-se como um adjetivo pode crer. meio jocoso, Tipo como se não isso. fosse nada sério. Uma pessoa que muda o humor aí É bipolar. espontaneamente, Ponto, pessoa que Ô, muda doutor. um pouco. Mas só para concluir, Rodrigo, é uma doença extremamente incapacitante. Das doenças da medicina, entre as 10 doenças mais incapacitantes da medicina, tem várias doenças psiquiátricas. Depressão é a primeira porque ela é muito frequente. Mas sabe quais outras duas que se fala muito pouco, mas que estão entre as 10 doenças que mais incapacitam no mundo? É a esquizofrenia e transtorno bipolar. Sim. E fala-se pouco sobre isso. Né? A depressão sim a gente vê falar, mas bipolar e Bipolar a gente não esquizofrenia fala, já não vê são falar. doenças muito sérias, de difícil tratamento, muitas vezes extremamente incapacitantes. Por isso que a gente que trabalha com essa conscientização, a gente não gosta muito de usar corriqueiramente esse termo bipolar como adjetivo, porque banaliza. Por vários motivos. Acaba até por incrível que pareça, acaba ofendendo alguns pacientes que têm transtorno bipolar de fato, que fala, cara, eu não sou desse jeito, eu não sou de ter um humor... na verdade, eu tenho depressões gravíssimas e já tive episódios maníacos, mas entre uma coisa e outra, eu sou uma pessoa extremamente equilibrada, e pode ser. Eu não sou essa pessoa... Porque o adjetivo bipolar, normalmente é para pessoa desequilibrada que não se contém emocionalmente. Não é? Tipo isso. É tipo isso, e essas pessoas acabam até se ofendendo quando se usa dessa forma banalizada. E um outro efeito colateral é as pessoas não saberem que existe uma doença chamada transtorno bipolar que pega uma porcentagem significativa das pessoas e que é extremamente incapacitante para as pessoas e para as famílias, né? Sim. Legal. Sim. E então deixa eu te perguntar, doutor. Como você que é mais experiente no assunto, tá há anos já nessa área, né? E o processo de melhora dessa doença? É tratamento a vida inteira? Se você realmente praticar esportes vai ter uma mudança significativa, o que você acha? Sim, tipo, a cura, entre aspas, né? Tá. Essa pergunta é interessante. Falando, tem cura para transtorno bipolar? Não, é uma doença crônica por definição e precisa do tratamento contínuo. Certo. Existe uma discussão entre especialistas, vou fazer só um breve parênteses, se algumas formas mais atenuadas, quando a pessoa chega na meia-idade, será que precisa continuar com o tratamento? Mas isso é uma coisa, discussão entre especialistas em congresso, que está nas diretrizes, mesmo no livro de medicina, é que tem que fazer tratamento com estabilizador do humor pro resto da vida, porque a chance de ter novos episódios é quase 100%. Entendi. Né? Nas formas clássicas, então tem que fazer o tratamento com remédio, com estabilizador do humor ao longo da vida. O que pode acontecer é que em alguns momentos mais agudos ajusta o remédio para mais, em outros momentos de mais estabilidade pode-se diminuir o remédio, mas tem que manter o estabilizador do humor. E o legal é que quanto mais tempo a gente faz a pessoa ficar sem episódios com o tratamento, também tem o efeito benéfico. Porque assim, quanto mais episódios tem, mais tende a ter. Quanto mais tempo estável, mais tende a ficar estável. Entendi. Então, é exponencial, tanto para bem quanto para mal. Sim. Né? E aí, associado a isso, tem a psicoterapia. A pessoa precisa conhecer sobre o transtorno. Aí, se vocês me permitirem, ó, eu falei que não ia dar spoiler, tá aqui. Vou dar o meu livro pro... Opa! Aí. Opa, legal, que isso, aí, cara? massa. Caramba, que doideira. Obrigado, doutor. Dar o meu livro. Depois Ó, põe onde eu mostro aqui? Ali, ó, sua câmera ali, ó. Opa! Aqui, ó, galera. Livro Como Lidar com Transtorno Afetivo Bipolar, cara. Porra, você Tá na Amazon passa à esse frente livro, doutor? mesmo, mas Oi? Tá na Amazon esse livro? Tá. O pessoal encontra fácil. Vou deixar o link dele na descrição aí pra vocês comprarem esse livro. Pô, show de bola, cara. Obrigado, na moral. Ah, que isso. Eu falei, ó, não vou dar spoiler não, vai ser a gravação que eu vou te dar. Conhecer sobre a doença é fundamental, sabe? Nas diretrizes de tratamento tá lá que a psicoeducação, que é conhecer sobre a doença, ajuda a prevenir novos episódios e manter a pessoa estável.
Aí, por exemplo, se a tua prima estudar o livro ali, ela vai falar, caramba, essas épocas que eu tô animado, eu tô vendo que não é bom não. E é verdade, é o que tá escrito aqui, que depois vem a bad, né? Então a pessoa vai se conhecendo, ajuda o médico e ajuda o terapeuta a ajudá-lo. Sim, né? sim. Esse livro aí foi uma ideia da minha amiga Adriana Carneiro, psicóloga. Então tem um psiquiatra e um psicólogo, eu e a Adriana Carneiro, que escrevemos esse livro, que é para ajudar realmente as pessoas a conhecerem melhor, as famílias a ajudarem melhor. Legal. E tem muito profissional também que compra esse livro aí. Quer dar uma olhada? Nós que convivemos com bipolar, a gente pode ajudar de alguma forma, doutor? Vamos lá. Sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, só para ficar um pouco mais claro. Se o Dudu fosse meu filho aí, ele desse esse primeiro surto aí, provavelmente a chinela ia comer, sabe? O cinto ia pegar, alguma coisa ia voar na cabeça. Porque, né, você é pai ali, vê o filho dar um surto assim, que isso, rapaz? E não foi a criação que você teve, né? E aí você acaba sendo agressivo mais, com a pessoa, né? Achando que aquilo ali vai resolver e a gente tem certeza que não vai resolver em nada, né? Então, como que eu deveria me portar numa passagem dessa, assim, numa situação dessa? Isso é muito delicado a gente falar como um pai deve agir com um filho. Porque eu tenho sempre essa tendência assim, de respeitar muito a autonomia das famílias. Eu acredito muito nisso, né? Que as famílias têm que encontrar sempre que possível, encontrar o caminho para resolver os problemas, inclusive problemas comportamentais dos filhos. Então, dito isso, feito esse disclaimer aqui, que eu respeito muito e honro muito o papel dos pais, né, que são muito importantes para os filhos, uma coisa que eu acho que, primeira coisa que precisa perceber, esse comportamento do meu filho tá algo normal dele, sempre foi assim? Teve uma quebra de padrão? Exato. Né? Teve uma quebra de padrão, então isso tem que chamar atenção, né? Foi muito que os meus pais repararam mesmo. Porque eles mesmos me incentivaram muito a conversar isso com o meu médico. Porque eles falaram, cara, não é normal. Né? No começo, eles nem ficaram com raiva de mim. Eles acharam estranho mesmo essa situação, né? Então isso me ajudou bastante também, cara. Eles perguntou se você tava usando droga, não? Não. Não perguntaram, cara, mas... não sei, sabe? Tipo assim, eu como pai, eu falo, pô, esse moleque surtou aqui e tá drogado, mano. Mas seria uma porque não é hipótese. normal, pô. Tipo assim, ele não é o normal dele. Você conhece seu filho. Quando você vê uma ruptura de um nível exacerbado, você fala assim, alguma coisa tá errada. E será que a droga na adolescência pode ser um estímulo para isso? Pode ser um desencadeante. Pode ser um desencadeante, porque essas doenças, elas são multicausais. A gente não fala em uma causa única, né? Principalmente para depressão. Já no transtorno bipolar, a genética ela é tão importante que a gente até diz assim que a droga ela pode ser um desencadeante. Isso pode acontecer não só com o transtorno bipolar, com a esquizofrenia também. Tem muitos casos que tristemente são desencadeados depois do uso de substância. Aí você fala assim, quer dizer que a substância causou isso? A gente não chega a tanto, mas a gente fala assim, será que a pessoa, se tivesse uma vida regrada, nunca usasse substância, cuidasse bem do emocional, no mínimo atrasaria para desencadear o transtorno? Ou será que nem desencadearia? Essa é uma pergunta que às vezes fica. Às vezes fica. Então, o uso de substância pode ser um desencadeante. Inclusive o álcool também? O álcool menos, mas também. A relação do álcool com o humor é uma relação de duas mãos, mas a mão mais comum é aquela o quê? Que foi o que aconteceu com o Felca, que ele falou. Lembra? Vocês chegaram a ver o vídeo do Felca falando a respeito da depressão dele? Eu assisti. Você assistiu? Não vi, não consegui ver. Então eu vi, eu até reagi, que eu achei muito didático. Foi um relato bem honesto, como foi o relato do Eduardo, né? E ele falou o quê? Que quando começa a entrar mais em depressão, fica mais angustiado, fica mais ansioso, usa o álcool. Porque o álcool acaba sendo o remédio que a pessoa tem na mão. Remédio entre aspas, hein, gente? Pelo amor de Deus, né? Porque imagina, a pessoa tá depressiva, aí fica ansiosa, angustiada, insone. Cara, o álcool cai como uma luva. Porque a pessoa ela amortiza esses sintomas. A pessoa... Eu vou ser sincero, doutor. Perdão te interromper. Fica à vontade. Às vezes eu já recorri até à maconha, cara. Como teste mesmo, entendeu? E às vezes dava aquela sensação boa, dava uma acalmada, mas às vezes dava o efeito oposto, entendeu? Então, pode terminar, mas depois o que você acha da cannabis, por exemplo? Muita gente usa para dormir, né? Então eu falei do álcool, que é o mais comum, que mais todo mundo tem acesso, né? Mas muita gente usa maconha também, com esse mesmo efeito, porque para maconha, para muitas pessoas, dá aquela relaxada e ajuda a pegar no sono. Sim.
Então, para a pessoa aquilo lá está resolvendo, né? Mas não está tratando nada, está É aliviando. um paliativo. É um paliativo, está aliviando a pessoa. Não tem como dizer que vai dizer que é ruim. Não, a pessoa está tendo uma sensação boa com aquilo. Tanto com o álcool quanto com a maconha, né? Mas não está tratando a doença e está potencializando a doença, às vezes no curto prazo até, mas certamente no médio e longo prazo, né? E com a chance de desenvolver possíveis outros problemas, exatamente. Dependência química, por exemplo, você pode ficar viciado depois. Exato, já é um problema por si só. Sim. E é um problema óbvio até, né? Que acontece mesmo. Esse já é o problema, exato, Roberto. Esse é um problema óbvio, né? Além de piorar o problema que a pessoa tem, seja bipolaridade, seja outro, pode aparecer outros problemas. É muito comum, por exemplo, a pessoa relaxa com maconha no primeiro momento, mas pode começar a ter ataques de pânico no outro, por exemplo. No álcool é muito comum, a pessoa se embebeda, consegue relaxar, consegue dormir. No dia seguinte, o Felca fala isso, no dia seguinte já vem a bad maior, né? Sim, é uma ressaca moral, talvez, dependendo do que você faz, porque você perde parte do controle. Você vai ter ressaca moral, você vai ter uma merda lá no outro dia. Paranoia também, né? A maconha deixa a pessoa paranoica. Veja a cara né, de 8 pernas. Não, paranoia, sensação de perseguição, coisa do tipo, né? Pois é. Principalmente pro cara que já tá com um problema. Você tá ligado? Você fala assim, não, o cara já não tá 100% da capacidade ali, já tá tendo uma dificuldade. Ele vai usar o álcool ou a maconha, eu vou falar isso que acho que todo mundo que tá ouvindo tem um pouco de consciência. Mas hoje é importante a gente deixar tudo muito claro. Mesmo se você estiver falando de uma boneca, tá? O povo já quer te cancelar. Então, ninguém tá falando pra usar álcool ou pra usar maconha. Né? A gente tá expondo um monte de situações e o que acontece no uso de cada uma dessas situações, reais, né? Acontece no São dia a dia, reais, não exato. tem como- Seus pais assistiram o vídeo? Do... Assistiram, sim. Chegou a conversar com eles sobre? Cara, conversei bastante com eles. Eu vou até ser sincero, meu pai ele nem quis ir trabalhar no dia que ele viu o vídeo. Ele quis ficar comigo lá em casa, ele ficou com medo de eu fazer alguma besteira. E aí ele me apoia muito, tipo, vamos sair de casa, demos uma volta, ali conversamos. Me inscrevi numa faculdade, né, como uma chance de eu socializar mais aqui por São Paulo, conhecer pessoas novas, né, de publicidade, propaganda. Então, eles me apoiaram bastante, cara, de verdade. Eu gosto muito dos meus pais, mano, acho que já deu pra reparar, né, que toda hora eu falo deles. Mas é que eles sempre me apoiaram, cara, sempre não tiveram um tabu ali. Tanto que a própria maconha mesmo, eles falaram, testa aí, vai saber te faz bem, né, até coisas ruins. Eles tiveram essa mente, tipo, vê o que te faz bem, entendeu? Mas não continuei fumando, não gostei. Mas eu vejo o apoio que eles têm por mim, cara. O que foi essa conversa do seu pai com você? Você pode falar? Assim, sim, o que claro. Foi? Cara, tipo assim, uma das coisas que me deixou na bad foi que eu tinha terminado, tá ligado? Sim. Minha mãe terminou. Aí ele falava muito de mulher, relacionamento, esse tipo de coisa. Ficamos trocando ideia ali de macho mesmo, tá ligado? E falando muito sobre a vida, pra ter mais paciência, que eu ainda sou jovem, né? Que às vezes quando a gente tá ali tendo uma crise, a gente acha que já acabou o tempo, né? Então ele deixou isso bem claro pra mim, minha mãe me apoiou bastante, falou pra eu conversar com o meu médico, né? Ver o que dava pra gente fazer. E me apoiaram muito a vir nos podcasts, que eu ficava tipo, quero ir, mas você acha que eu devo? Eles, vai fundo. Então tamo aí, né, cara? E a menina, você falou com ela, que ela viu, o que ela falou, não teve? Não, nem conversei com ela, cara. Essa Depois acabou do dia, mesmo. Acabou Tá mesmo. superado. É a vida, né? Cara, é isso, entendeu? Não tem que... Você acredita que essas conversas, elas ajudam, doutor? Eu já conversei com pessoas que teve a vontade de autoextermínio, né? E elas relatam que, tipo, que é uma dor, assim... Chega a ser dor física. É dor mesmo, física, que elas cara. sentem, assim, tipo... Eu sinto um aperto no peito, uma ânsia de vômito. Fiquei até o dia inteiro sem comer lá quando eu postei aquele desabafo. No dia seguinte não tava comendo direito. E que acaba que é a única forma, assim, de tirar essa dor que ela não consegue resolver. Que ela só pensa nisso. Eu quero acabar com a dor, e acaba fazendo isso sem querer, né? Então, a gente estava falando da prevenção de suicídio e a conversa foi para outro rumo, foi legal que voltou. Uma conversa boa, livre, assim, é bom que volta pro lugar bacana, né? Que eu falei de um dos fatores de risco, que é o principal, o mais presente, que é a presença de algum transtorno psiquiátrico, né? Aí a gente comentou já quais são os mais importantes. E um outro fator, que eu falo que são as duas colunas da prevenção do suicídio, é a presença de bons vínculos. Presença de bons vínculos. E a gente viu aqui ao vivo e a cores ele falando do que dos vínculos familiares dele, desse apoio. Cara, faz toda a diferença. Ter com quem falar, com cumplicidade, né? E aí começa com a família mais nuclear, né? Começa com o que são nossos vínculos primários, aquela família originária nossa, e depois vai para alguns bons amigos,
né? E a comunidade, lá na igreja, na comunidade de bairro e assim por diante. Então eu falo assim, se a gente quiser mudar mudar a questão do suicídio ou do sofrimento psíquico, tem duas coisas: fazer as pessoas reconhecerem então um tratamento rápido e eficaz para os transtornos psiquiátricos, e segundo, fazer com que as pessoas tomem consciência de que investir nos vínculos é investir na própria segurança, é investir na própria qualidade de vida. Quando eu vi o vídeo do Eduardo, me cortou o coração por vários motivos. Primeiro que, Eduardo, eu me identifiquei muita coisa que você falou naquele vídeo, na minha vida, tá? Eu mesmo sentindo na pele. Então eu me identifiquei muito com coisas que eu passei na minha adolescência com o que você falou naquele vídeo. E eu fiquei preocupado com uma coisa, que agora eu já não tô tanto. Não tô mais, pra falar a verdade. Que ele falou assim, cara, eu vim gravar esse vídeo pra desabafar, porque muitas vezes o meu canal no YouTube, pelo menos eu sentia que alguém tava me ouvindo. Falei, cara, esse rapaz não deve ter com quem conversar, né? Aí eu vi que, felizmente, olha como a coisa pode mudar de um dia pro outro. O pai viu aquilo, conversou. Sim. Esse vínculo familiar aí trouxe ele de volta, já tá indo fazer uma faculdade, sim, já pensando em socializar. Por isso que eu falo, tem um termo que as pessoas falam, você encontrar a felicidade dentro de si. Quando a pessoa fala isso, eu entendo o que a pessoa quer dizer, tem um lado bom isso. Mas tem um lado ruim que as pessoas não percebem, que a verdadeira satisfação com a vida, segurança e resiliência vem dos bons vínculos que você tem com as outras pessoas, né? Teve um estudo de Boston que mostrou isso, cara. O que mais traz satisfação com a vida e felicidade é a qualidade dos vínculos que você forma ao longo da vida. Isso começa na família. Infelizmente, nem todas as famílias são bacanas, eu sei disso. Eu falo isso, tem sempre gente que fala, pô, mas minha família não é legal. Então, bora criar outros vínculos. Sabe, essa iniciativa que parece bobinha, cara, eu vou fazer faculdade, nem que seja para me socializar bem aqui em São Paulo, sabe? É legal pra caramba ter essa iniciativa, investir nos vínculos. Quanto que a gente põe de energia para investir nos vínculos? Sabe aquela coisa, pô, aquele meu amigo que eu tive, a gente foi muito amigo uma época, a gente tá distante um tempo. Aí no máximo a gente manda o WhatsApp e fala assim, vamos combinar, não combina nunca. Não, vai, toma um café com ele, vê como é que tá a vida dele, isso pode mudar a vida dele, pode fortalecer a tua vida também. Quanto tempo a gente dedica a trazer uma segurança material para a nossa família, mas a gente não dedica a trazer uma segurança emocional para os membros da nossa família e prestar esse apoio. Então, eu chamo muito a atenção para isso. Quer maior bem-estar, satisfação com a vida, segurança e prevenir eventos como suicídio? Tratamento e detecção precoce dos transtornos psiquiátricos, e vamos investir nos vínculos, né? Para finalizar, que eu já falei demais aqui desse tema. Está ótimo e é extremamente importante. Eu fico parado aprendendo, mano. Eu vejo o pessoal que fala, acho que eu tô falando demais, isso aqui é uma conversa. Mas eu vou finalizar. Tem um médico que ficou muito famoso com o filme do Robin Williams, que infelizmente foi vítima de suicídio também, né, por coincidência, que é o Pat Adams. Não sei se vocês lembram desse filme, Pat Adams, do Robin Williams. Eu não faço ideia, tá ligado? Eu lembro do nome. Esse aí era um médico que, se ele não foi o primeiro, ele foi o primeiro a popularizar aquela coisa dos palhaços no hospital para alegar as crianças. Lembrei do filme. Lembrou do filme? Lembrei do filme. Que é um filme com o Robin Williams, incrível, né? E esse Pat Adams, uma vez eu vi uma palestra dele que perguntaram para ele se o filme exagerou muito, né? Nos episódios da vida dele. Ele falou, não, na verdade o filme até atenuou, tem muita coisa lá que eu fiz muito mais do que o personagem. Tal. Ele fala assim, né? E uma das palestras dele, ele começa com uma pergunta dizendo assim, cara, qual que é a tua estratégia para o amor? Aí o pessoal fica meio assim, faz essa cara que vocês fizeram assim, como assim, estratégia para o amor? Ele fala, cara, vocês têm estratégia para sua carreira, você tem estratégia para sua vida financeira, você tem estratégia para conquistar a namorada, você tem estratégia para ganhar um jogo de futebol, mas qual que é a tua estratégia para fortalecer o amor na tua vida? E aí ele puxa esse assunto para falar disso, cara, o quanto que a gente deixa de investir energia e tempo e atenção naquilo que é mais importante, que são nossos vínculos primários. Aqueles que nem o Eduardo teve, cara, que assim, na hora do aperto mesmo, quem que eu posso contar, qual é o ombro que eu posso estar disponível, né? E aí, eu repito, família, amigos próximos, é o mais importante. E estender isso, né, para o resto da comunidade também. Doutor, eu tinha um amigo, assim, que era até invejável a quantidade de vínculos que ele tinha, assim, o quanto as pessoas amavam ele e gostavam dele, assim, ele tentou tirar a vida várias vezes, até o dia que ele conseguiu, assim, sabe? Porque, assim, eu tô te falando isso porque eu não sei se basta, sabe? Eu acho que precisa de algo mais. Rodrigo,
isso que você acabou de falar é algo que expõe a nossa impotência total diante desse tema, né? Eu costumo falar isso, porque tem gente que acha que quando a gente fala prevenir suicídio, a gente está falando de evitar suicídio, né? Prevenir o que é? Colocar as chances ao nosso favor. Fazer o máximo possível que está ao nosso alcance, de acordo com o nosso discernimento, para a gente tentar diminuir as chances de um evento acontecer. Eu posso até falar para você assim, cara, a gente consegue prevenir o infarto? Não, prevenir... prevenir sim, prevenir sim. Evitar não, mas evitar prevenir não. Então a pessoa pode ter uma vida saudável, comer bem, não comer toicinho, fazer atividade física. Super possível. E ainda assim ter um infarto, né? Do nada. Então, às vezes, a gente consegue até colocar as chances a favor, mas infelizmente acontece. Existe um termo, não sei se vocês conhecem, chamado sobreviventes de suicídio. Quando se fala sobrevivente de suicídio, você pensa numa pessoa que tentou. Não, Exato. Esse é o tentante. Ou pode até chamar de sobrevivente tentante. Mas o termo sobrevivente de suicídio se diz às famílias e amigos próximos de uma pessoa que foi vítima de suicídio. Né? E tem que um dia que vocês quiserem conversar só disso, a gente pode trazer aqui o Ivo Oliveira, que é um cara maravilhoso, que é um pai que perdeu a filha dele por suicídio aos 18 anos. A filhinha dele ele perdeu. Caramba. E ele fala, doutor, ela não... A gente tinha bons vínculos. Eu era muito amigo dela. Ela não apresentava sintoma, não tinha nenhum sinal de sofrimento psíquico nenhum, Robertinho, nenhum. E um dia aconteceu. Mostra que esse fenômeno, triste fenômeno, esse triste desfecho que é o suicídio, às vezes segue caminhos imponderáveis. E a gente acaba tendo que, num caso como esse, né, é uma coisa que é muito difícil, trabalhar a aceitação, fortalecimento, né? E não se supera, né? O luto por suicídio, assim, não se supera. Então, é muito estranho a doença, porque, eu não sei se a gente comentou da última vez que você teve com a gente, de uma propaganda que mostravam 2 amigos num clube de futebol. Aquilo lá me impactou, mano, muito pesado, sabe? Porque você olhava lá, o cara tava alegre, o outro era mais fechadão, e eu pulava, comemorava, brincava. E um dia o que tava melhor, teoricamente, é o que não teve lá mais. É normal você pensar, não percebe, doutor, né, assim, os sinais. Depende. Quando que eu tenho que procurar ajuda? Tipo assim, eu já teve alguns momentos da minha vida que eu pensei assim, mas era uma parada flash. Rápida e tipo, nada que me fez tomar decisões, planejar, coisa do tipo, sabe? Então, esse tipo de pensamento passar pela... Eu costumo fazer o seguinte comparativo, Rodrigo, assim, ó, você não pode evitar que um pombo passe em cima da sua cabeça. Você não pode evitar que um pombo até faça cocô em cima da sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho, né? Sim. Então é mais ou menos isso. Um flash disso pode acontecer. Pode acontecer um certo namoro. Como é que é esse namoro? Namoro, a pessoa está passando uma fase difícil na vida, às vezes está em depressão e não percebe, e começa a achar que a vida não vale a pena. Achar que a vida não vale a pena, quando a gente vai avaliar risco de suicídio, já começa lá, a vida não vale a pena, já começa. Se a vida não vale a pena, né? Sim, é sutil, mas... exatamente, é sutil, mas, pô, se não vale a pena, então por que eu tô vivendo, né? Aí a pessoa fala assim, olha, não que eu queira fazer algo, mas você quer saber se acontecer, se tá tudo bem. Aí já tá aumentando um pouco. A pessoa fala assim, olha, se eu dormir e não acordar mais, eu acho que é até uma boa. Aí já começa, pelo amor de Deus, o que é dormir e não acordar mais? Né? Ou é conto da Bela Adormecida ou morreu, né? Até que a pessoa fala assim, ó, eu não faria nada ativamente, mas ia ser bem-vindo. Ou ela começa a pensar meios para fazer isso sem ter intenção, ou começa a pensar meios tendo a intenção, começa a ir atrás dos meios até tentar. Então é tudo uma escala que a gente chama de um espectro do comportamento suicida. Então, se você falar para mim, eu acho que é normal, também eu não vou aqui também patologizar tudo que é comportamento. É normal você estar num momento ruim, cara, você achar que a vida não vale a pena por alguns instantes. Mas espera, se isso está criando ninho na tua cabeça, mesmo que você não esteja em risco, não esteja pensando nisso, talvez valha a pena buscar uma ajuda, no mínimo ajuda psicológica, no mínimo, cara, buscar uma ajuda com quem está do teu lado, na família, nas pessoas de tua confiança. Agora, se você já está
sofrendo, se você já está começando a ficar disfuncional, busca ajuda. Eu coloco esses 2 critérios para buscar ajuda. Você não precisa saber de psicopatologia, não precisa saber de psiquiatria, não precisa saber nada. Cara, se você está sofrendo e isso está durando 2, 3, 4 semanas, 1, 2, 3 meses, está sofrendo e está ficando disfuncional, disfuncional é o quê? Você não precisa ficar numa cama. Tem gente que acha que depressão é ficar na cama só. Não, você começa a ver que nos relacionamentos está mais desgastando, o trabalho você não está rendendo como antes, do ponto de vista acadêmico você não está rendendo como antes, então você está tendo prejuízo funcional, né? Teu funcionamento não está legal e você está sofrendo, busca ajuda. Não pode vir nada de ruim disso, busca Você já ajuda, teve né? pensamentos assim também? Você falou que na adolescência você se comparou um pouco com o Dudu, coisa do tipo. Não, já tive. Eu tive alguns episódios graves ao longo da minha vida. Graças a Deus, há décadas eu já não tenho, mas eu tive. Na adolescência, tive muito pensamento assim. E eu me identifiquei com muito o que ele falou, né? Eu era destacadamente assim, mais inteligente que a média, né? Porém, eu era extremamente inapto do ponto de vista social. Então, e aí o que acontece? Era bullying, né? Eu queria muito ter uma filmagem. Cara, eu queria me ver numa tela. Falar, como que eu era, cara? Porque eu não conseguia me ajustar. Eu não socialmente. E eu me identifiquei com você porque é interessante. Quando você não consegue se ajustar e eu era sabidamente muito mais inteligente que a média, parece que o negócio piora. Porque apesar de você ser inteligente, você não se ajusta, cara. É foda, cara. Pior que isso mesmo, você descreveu muito bem. Tipo assim, na infância eu sentia que eu tava um pouco na frente da criançada. Na adolescência eu sentia que eu tava um pouco na frente dos adolescentes, né? Tô na esperança que na faculdade seja diferente, né? Pessoas às vezes com ideias mais parecidas, porque o decorrer da escola foi foda, cara. Se encaixar ali foi pedrada, velho. Então, quando você falou isso, eu me identifiquei. Quando você falou, cara, eu era mais inteligente, mas não me encaixava, sofria bullying e tal. Eu falei, cara, era exatamente o que acontecia comigo. E aí em casa, eu amo muito meus pais, não tô amaldiçoando eles de jeito nenhum, só agradeço a Deus pelos pais que eu tive, que eles foram muito bons em alguns aspectos, mas no aspecto de apoio emocional foi muito ruim. Então era meio assim, eu já me sentia solitário pra caramba na escola, e sofrendo bullying. E aí bullying você se retrai, porque quem tá apanhando não quer aparecer, né? Aí você se retrai mais ainda, Quer né? ficar invisível. Você quer ficar invisível, exato. Depois de décadas eu reencontrei o pessoal da escola uma vez e a moça falou assim, cara, quando eu olhava pra você era nítido, né, era na tua cara, cara, eu não queria estar aqui, e você é obrigado a estar lá toda vez, né? E aí o que acontece? Quando o jovem sofre assim na escola, mas aí tem uma família que emocionalmente acolhe e valida o sentimento dela, cara, é 1000 vezes mais fácil superar, a pessoa supera legal. Foi o que aconteceu com meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho que tem síndrome de Asperger grave mesmo, e ele teve sempre muito apoio emocional da minha cunhada. Então ele passou sem sofrer com o bullying, que certamente acontecia, né? E eu não. Então eu era assim, cara, eu era solitário na escola, eu queria sumir. Aí quando eu ia pra casa, sabe qual era a minha sensação? Eu falava, cara, a solidão eu já tenho, eu não vou procurar mais escracho aqui, porque se eu fosse falar alguma coisa, vinha algo ainda invalidando meus sentimentos, né? E aí o que acontecia, cara, o que me segurou hoje, que eu olho pra trás, eu vejo, que eu penso assim, cara, o que me segurou, cara, nessa época? Aí era assim, a única coisa que me destacava e tinha uma validação externa, era nos estudos. Então, a época que chegava o boletim, tava todo mundo chorando, apanhando os pais, e eu lá só 9,5 pra cima, sabe? Era o que me trazia uma validação, esse professor dava parabéns. Minha mãe fala, eu lembro até hoje, minha mãe, 9,7, estudasse um pouco mais, tirava 10. Era o tipo de validação que eu tinha em casa. Então, não, era assim, né? Então, e aí eu que era criança, pré-adolescente e tal, eu chegava num ponto de perceber a falta de discernimento da minha mãe. Você entende? Aquilo lá, falei, porra, aquilo lá foi alguma vírgula que eu esqueci no texto de colocar. E olha que loucura, né? Eu que só tirava vermelho, eu olhava os CDFs lá na frente, lá e falava, bicho, como esses caras são felizes, né? Imaginando que tava tudo bem na vida deles ali. Ainda pensa assim. E tinham problemas iguais eu tinha também, né? E a visão é assim, de quem tá lá no fundão. Tipo assim, primeiro, o cara é foda, inteligente, estudioso e tal, fácil demais, passou de ano, eu tô aqui morrendo. Nossa, você entra no desespero quando a nota tá ruim, você não consegue sair do loop. E você ainda pensa assim,
Só que ele é prego demais, esse cara tá lá na frente. Não, e às vezes, na minha visão, isso desencadeia muito do bullying, né? Às vezes essa própria inveja que acabam sentindo acaba desencadeando, entendeu? Por isso que eu passava cola pra quem pedisse, cara. Eu não... Para não ter... Até hoje o pessoal lembra de mim. Não que eu acho certo, não faça isso, jovem, não faça isso. Não é certo isso aí. Mas eu passava, que era até um jeito, eu ensinava, antes da prova ensinava todo mundo, que era um jeito, foi, aí já no colégio eu me adaptei um pouco mais, foi mais do que antigamente chamava ginásio, que é ensino fundamental, que eu sofri bastante assim, que é uma fase fundamental da formação da personalidade das pessoas, cara, você carrega pro resto da vida. Você carrega pro resto da vida. Eu tenho um amigo, eu nem vou citar por questão de descrição, mas é um psicólogo famosíssimo na internet, querido, um amigo querido meu. E a gente estava conversando esses dias dessa falta de validação que a gente teve nessa fase da vida e que a gente carrega até hoje, cara. A gente aprende a lidar, sabe? Mas, assim, hoje eu acho que ela é mais intensa e ela é menos distribuída. Porque, por exemplo, no caso de uma geração de hoje, eu acho que a galera não faz geral. O termo bullying mostrou o que acontecia para muita gente. Na minha época não existia esse termo. Você ia lá, alguém te sacaneava, e você sacaneava alguém também, sabe? Na grande maioria das situações era assim. Hoje é mais... O que acontece hoje que eu imagino? Quem recebe o bullying não consegue repassar, por exemplo. Eu sofria bullying, eu passava em outro. O que acontecia comigo, eu fazia com outras pessoas, entendeu? Isso acabava, não é que era bom, mas acabava sendo um meio natural para todo mundo. Você se sentia excluído na hora do bullying, mas você via isso acontecer com um monte de gente do seu lado. Então você não pensava assim, não, sou só eu que vivo isso. É diferente do que eu acho que acontece hoje. Quando isso acontece hoje, o cara pensa assim, só eu vivo isso. Não sei se é real isso que eu imagino. Entende? Tipo assim, na minha época o bullying era geral. Todo mundo sofria bullying. E não tinha nome, então era uma coisa meio dispersa. Era uma coisa meio dispersa. Meio que passava... Não é desapercebido, que quem sofre percebe, entende, né? Opa, que sacanagem do caramba. Mas você não se atentava talvez, né? Não tinha a profundidade que tem hoje. E era geral, entendeu? Hoje eu acho que é mais, sabe, mais... arpoado, sabe? Acerta mais precisamente. É que virou um conceito. Então também as pessoas se atentam mais a isso, né? Eu queria ouvir até você o que você acha. Na minha opinião, tipo assim, antigamente, eu vejo as histórias que meu pai conta, era tipo assim, o cara falou bosta, você sai na porrada, tá ligado? Também tinha muito. Entendeu? Tinha isso. E ainda apanhava, porque os caras falavam... Não, só tipo assim, o que aconteceu na minha vida que quebrava um pouco desse argumento? Porque quando alguém ia mexer comigo, eu nunca tava sozinho. Entendeu? Boa parte andava em bando, andava junto, me agredia junto, né? A galera junto, tipo, 4 pessoas. Tipo, aconteceu até no 3º ano do ensino médio. Tipo assim, eu tinha largado a escola na pandemia e falei, não, vou focar no YouTube, que não sei o quê, não quero saber mais de escola, só me fudir. E aí, o que rolou? Eu voltei pra escola depois da pandemia pra finalizar o 3º ano do ensino médio. E aí, tava rolando um dia de festa lá na escola, né? Aí tipo assim, eu tinha um amigo lá na escola que era de outra sala de aula. Aí eu falei, vou lá ficar com ele. Aí fui lá, beleza. E aí na hora que eu entrei lá, tava rolando tipo umas comidas de cada sala de aula. Aí, tipo, levantou, tipo, 3 nós e falou, sai daqui, o seu cuzão. E era, tipo, mó tampinha. Aí ele veio, eu falei, mano, vou arrebentar essa tampinha, tá ligado? E eu comecei a bater nele. Aí veio mais 3, tá ligado? Cada um me seguraram e me arrebentaram, assim, tá ligado? Então, tipo, isso é um negócio que eu acho que é foda. Que antigamente, pelo menos o cara que era bullying, ele normalmente fazia sozinho. Sim. Né? Hoje em dia eu vejo que eles andam em bando, entendeu? Então é foda, tá ligado? Na minha época era meio disso. Você ia no final da aula lá, o cara te xingou no recreio lá, fez graça com você apelou demais. No final da aula você me espera, então. Era meio homem a homem ali, sabe, né? A galera batia palma, xingava, mas não entrava. Acabou a briga, um levantava ali chorando e ia embora. Né? Era menos foda. Ô, doutorzinho, até jogar a bola um pouco mais para outro assunto aqui. Esse final de semana eu tava no barbeiro e a gente tava conversando sobre o vídeo do Dudu e falando sobre relacionamentos, né? O meu barbeiro virou pra mim e falou assim, as pessoas não deveriam se relacionar antes dos 25 anos de idade. Elas deveriam buscar um relacionamento, um namoro, só depois que o córtex pré-frontal tiver formado, né? Porque senão isso pode impactar na vida delas. Eu virei pra ele e falei assim, cara,
não concordo muito, não. Eu acho que as experiências são válidas, inclusive na adolescência, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que demorei muito a me relacionar. A minha primeira namorada foi só depois dos 25 anos. E teve uma situação na minha vida que essa namorada virou e falou assim, ó, eu vou mudar de cidade, vou lá pro sul. E eu surtei, assim, sabe? Que eu achei que ela era a mulher da minha vida, que eu tinha que ir com ela, que eu tinha que largar toda... Que eu tinha que largar toda a minha família pra ficar com ela, né? Eu fiquei surtado, assim, eu lembro que eu fiquei surtado uns 4 dias, assim, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer... E hoje eu vejo que nada mais foi com a imaturidade, com o relacionamento. Que se eu tivesse tido relacionamentos antes, na adolescência, com 15, 16 anos e tal, se eu chegasse nesse ponto, provavelmente eu teria agido diferente, assim, sabe? Que eu ia ver que tá tudo certo, acontece, é mais uma namorada, eu vou ter outra, vou me relacionar com outras pessoas. Então, assim, eu discordei nesse ponto, eu falei que é importante a gente ter relacionamentos na adolescência e que não é bem assim que só depois dos 25 anos você tem que se relacionar. O que você acha sobre isso? Eu tendo a concordar totalmente com você, porque existem umas janelas de aprendizado no desenvolvimento. E também me identifico com você, minha primeira namorada foi com 21 anos. Uhum. Porque eu era completamente socialmente inseguro e inapto. E, pô, eu passei por uma fase, que eu nem sei o quanto isso é verdade, mas talvez fosse um pouco, que os caras me zoavam e as meninas tinham nojo de mim. Então, você se retrai. Aquela coisa, solidão eu já tenho, o escracho eu vou tentar me preservar dele, né? Uhum. Aí não chegava em menina nenhuma, talvez se alguma se interessasse eu nem percebia. Foi com 21 anos que eu fui ter a primeira namorada. E acontece isso, você passou aquela janela de aprendizado normal de uns relacionamentos. E eu acho que a geração atual talvez sofra mais disso por conta das amizades só virtual. Uhum. Eu tava falando com o Eduardo agora que muita fase da vida dele foi só coisa virtual, só contato virtual. Coisa que se preocupou durante essa crise que a gente passou, epidemiológica, né? Que as crianças iam perder contato na escola. Sim. Então, tem aquela janela de aprendizado de convívio social, né? Das habilidades sociais na primeira infância. Tem aquela janela também na adolescência, quando os hormônios começam a aflorar do contato mais afetivo, de relacionamento afetivo. E aí as coisas se cristalizam realmente no início da vida adulta. Aí você vai passar essa janela de aprendizado para tentar aprender quando a sua personalidade já está mais cristalizada no início da vida adulta? Não. As virtudes, as alegrias e as decepções de todos os tipos de relacionamento tem que acontecer naquela janela. E acho que as crianças e os jovens estão perdendo isso, porque estão muito só no tablet, muito só no contato digital. Muito só. Então, parabéns. Vá pra faculdade, se exponha, faça relacionamentos pessoais, né? Foi sua primeira namorada, Dudu? Foi... diria que sim. Porque, tipo, eu me relacionei com uma garota antes, mas era à distância, a gente se via quase nunca, entendeu? Só virtual. Só virtual, tá ligado? Web namoro, mano. Muito paia, tá ligado? Só que aí a gente se conheceu também pela internet, ela me conheceu pelo meu canal. E aí a gente se encontrou, depois ela veio morar perto de mim, entendeu? Então foi a primeira namorada que eu tive, assim, de verdade. A gente ficou quase 3 anos junto aí. Foi um bom tempo. Foi um bom tempo. Outra coisa que aconteceu também, esse vídeo seu, vários canais de relacionamento, canais Red Pill, né, reagiram ao seu vídeo, né? Sim, eu vi. Um que eu fiquei assim, pô, a gente tava falando aqui nos bastidores, foi o Bruno, né? Onde ele falou, cara, tenha amigos, tenha pessoas próximas a você, mas nunca se exponha pra sua companheira, porque você vai mostrar fraqueza pra ela, em algum momento ela vai usar isso contra você, sabe? Eu acho, pô, não faz muito sentido isso pra mim, sabe? Se você vai passar o resto da vida com a companheira, a mulher tá do seu lado o tempo todo, por que não você não conversar com essa pessoa? Olha, vamos falar os dois lados dessa. Vamos falar os dois lados. Eu achei que você ia falar isso, eu ia falar o outro. O quê? Eu ia falar do outro lado. Assim, então fala aí, depois eu comento. Eu concordo em boa parte com ele. É assim, quando você tá com uma pessoa, eu não vejo o porquê você não se dedicar pra ela. Por exemplo, você tá com uma menina, você tá com uma namorada, pô, você pode abrir seu sentimento, falar o quanto você gosta dela e tudo mais. De verdade, eu acredito que quando você termina um relacionamento, né, você ficar se expondo pra pessoa, indo atrás dela, eu não acho que seja uma boa estratégia. Não, mas ele não falou depois de terminar. Durante. Ele falou durante o relacionamento. Não, durante... Não conte os seus problemas
pra sua mulher, pra sua namorada, pra sua esposa. Eu não falo muito porque meus ela problemas pode pra ver que ela. você é fraco e pode usar isso contra você. Ele até enxergou isso como fraqueza Entendi. e usar isso contra você. Entendi. Né? E eu não compactuo com isso eu, aí, eu não passo a maioria dos meus problemas pra minha esposa, por exemplo, é uma pessoa que eu confio extremamente, e, porra, talvez a maior companheira que eu tenho. Mas eu não passo, porque é um jeito meu Porque de ser. você não Eu não passa passo pra ninguém, problemas né? pra Você não ninguém. passa pra Eu ninguém, não passo né? pra ninguém, teoricamente. Né? Eu não passo pra ela, inclusive. Mas aí é o meu jeito de ser, não é Que eu porque também é errado. não sei se é bom, né? Às vezes então, é bom mas você é falar isso que eu falo, as mas coisas que você pensa. e não porque tá certo ou errado, entendeu? Acho que se você falar, tiver a capacidade de passar isso pra frente, é a forma de você ter ajuda. Se eu conversar com você um monte de problema, você fala, não, Magrela, faz isso e isso que vai ser bom pra você, né? Mas eu não consigo passar. Agora depois aí não conto não. Largou. Então, sabe, uma coisa interessante da minha profissão, entre tantas, né, que vocês devem achar interessantes, é que eu tenho é que eu tenho acesso à intimidade e às dores reais das pessoas todo dia, meia dúzia de pessoas por dia. Então eu falo as coisas aqui, às vezes é por conceito, mas às vezes é muita coisa que eu observo no dia a dia das pessoas. E esse tipo de dúvida é muito mais comum do que vocês pensam. Por exemplo, eu vou falar uma jovem que eu estou atendendo, por questão de descrição a gente não dá detalhe, obviamente, mas uma jovem que eu estou atendendo, ela é uma jovem médica, ela teve um diagnóstico que ficou entre transtorno bipolar psicótico ou esquizofrenia, mas de qualquer forma ela teve um surto psicótico, né? E ela tá bem, tá exercendo a profissão de medicina muito bem, a vida dela tá muito bem, começou um relacionamento. Aí ela ficou na dúvida se conversava sobre isso. Outras coisas, professor, eu sou bipolar, né? Fala assim, sou bipolar, será que eu falo no trabalho que eu tenho bipolaridade, falo pro meu chefe e tal? As pessoas têm dúvida do quanto elas podem se abrir para as pessoas, Pra né? terceiros ali. Então eu falei um caso de relacionamento afetivo, começo de namoro, que é meio que vocês estão falando, falei um caso de trabalho, tem outras pessoas que falam assim, doutor, na minha família eu confio em fulano e ciclano, será que eu tenho que falar para todo mundo o que está acontecendo comigo? Ou só com fulano e ciclano e tal? Aí o que eu oriento invariavelmente? Eu acabei de falar aqui, tudo que acontece eu dou volta para falar disso, porque é importante mesmo. Você tem que ter aquelas pessoas que você confia, pelo amor de Deus. Isso é o que mais está relacionado à qualidade de vida, satisfação com a vida, o que mais diminui os teus riscos. Às vezes muito mais até do que fazer uma atividade física, etc. É investir nos vínculos. Tem muita coisa boa que você pode fazer pela tua vida, mas investir nos vínculos é a principal delas. Então você tem que ter aquelas pessoas que você confia. Pode ser um amigo? Pode. Pode ser a namorada? Pode. Qual que é o outro lado disso? No começo dos relacionamentos, isso pode gerar preconceito, que foi o que eu falei para minha paciente. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você teve um episódio grave. Eu sou teu médico. Eu sei que você está super bem. Eu sei que você é uma excelente médica. Eu sei que você é dedicado ao tratamento. Eu sei que teus pais apoiam o tratamento. Eu sei que se você continuar com o remédio, isso não vai voltar a acontecer. Ou se acontecer vai ser muito leve, não haverá problema. Eu sei que isso não vai ser um problema no teu relacionamento. Mas a partir do momento que você abre, na cabeça dele, pode se criar o fantástico mundo de Bob. Lembra aquele desenho? Ele falou, peraí, eu tô começando a namorar essa moça aqui, daqui a pouco eu vou ter que visitar ela no hospício. Pode passar isso na cabeça dele. Então pode gerar um preconceito que seria desnecessário. Então o que eu oriento? Falar no trabalho, eu uso paralelo com outras situações. Por exemplo, se você tiver um marca-passo, uma doença cardíaca grave, você precisa falar para todo mundo no trabalho? Não. Você precisa falar se você está começando um namoro? Não, se quiser você fala, mas você não precisa. Entendi. Eu costumo dizer, você tem o direito de falar para quem você quiser. Uma condição que você tenha, um problema que você tenha, é uma intimidade sua. Você fala ou não para quem você quiser. O que eu digo, é importante que você tenha pessoas de confiança. Não necessariamente precisa ser a sua nova namorada ou seu novo namorado. Sim. Porém, se o relacionamento vai para algo sério, aí não é questão de recomendação médica, é uma questão pessoal de vida. Eu concordo com o Rodrigo. Cara, se você está com um relacionamento sério, você não precisa levar todos os teus problemas para essa pessoa. Mas você precisa ter a segurança de que ali você tem um porto seguro se você tiver algum problema. E eu acho que uma condição, como o transtorno bipolar, por exemplo, sim, você tem que estar com uma pessoa que você vai confiar que se você tiver algum problema, se você tiver um episódio, alguma coisa, precisar de uma ajuda, você vai ter. E que ela entenda, né? Exato. Ela vai entender o que você tá. Teve uma paciente minha
Já há bastante tempo. Eu lembrei nesse instante aqui dessa paciente. Eu lembro, uma paciente era uma mulher linda, namorava um cara muito bem sucedido, e eu lembro da consulta dela com a maquiagem chorando. Vem a imagem na minha mente assim. E ela falou pra mim, na consulta, o marido, namorado na época, tava lá de fora da sala de espera. Ela falou assim, Fernando, não, eu já decidi que eu vou terminar o relacionamento, porque eu não tô podendo contar com ele nesse momento difícil que eu tô passando. E eu vou contar o fim da história. No fim, ela terminou o relacionamento com esse cara, encontrou um outro cara que amava ela e estão super felizes hoje. Ela tá em tratamento e estão super felizes. Ela teve esse discernimento. Tá, ele é o cara que eu amo, mas na situação de dificuldade eu não pude contar com ele. Então, eu vou mais longe. Nesse comentário que você fez, Rodrigo, eu vou mais longe. Você ia querer estar do lado de alguém que você não pudesse contar no momento de fraqueza? Eu não queria. Claro que não. Sim. Quando eu posso falar aqui o meu caso, né? Eu tive esses episódios depressivos no passado, graças a Deus estou muito bem há décadas. Mas mesmo estando bem há décadas, eu falei para minha esposa antes de casar. Ó, eu já tive depressão, não sei, acho que isso não vai acontecer mais comigo, né? Mas eu já tive depressão, pode acontecer outra vez. E ela encarou numa boa, falou isso, ok, né? Mas ela já me conhecia também. Não ia ser o primeiro assunto que eu ia falar com ela quando eu estivesse conhecendo ela. Então é mais sobre o timing, né? Eu acho que é sobre o timing. Porque, que nem essa paciente minha, eu falei, cara, ele não te conhece direito. Eu te conheço bem, né? Ele não te conhece. Então essa vai ser uma das primeiras informações que ele vai ter a teu respeito. Ah, Primeira impressão é que fica. Pois é. O que ele sabe de você? Sabe que você é médica, sabe que você é bonitinha, que ele se atraiu por você e sabe que você tem uma doença. Não, deixa ele te conhecer e tal. E se ficar sério, você fala. Então, como quase tudo na vida, Rodrigão, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Bom senso, né? É o que eu acho, não sei, eu quero ouvir até vocês falando. Não, concordo 100%. Eu também acho que não é que você começou a namorar hoje que você tem que contar tudo pra sua namorada. Sim, né? Mas a partir do momento que tá ficando, né, esse relacionamento tá ficando algo sério, né? Sim, você tem que compartilhar. A pessoa tem que assim, ver. só pra mim entender, porque é de uma outra época. Como que você se atrai por uma menina na internet? O que você vê ali que te atrai? Tipo assim, mano. Mano, é velho, estranho loucura, falar né? disso até, né, mano? É meio Black Mirror, né, velho? Ele gosta de anime, as vestidinhas de anime com orelha. Não é pra tanto também. Não, cara, tipo assim, você acaba se apegando muito à personalidade da pessoa, entendeu? Por exemplo, eu tenho grandes amigos que eu fiz pela internet, né? E aí teve uma época da minha vida que eu pensei, mano, já não saí de casa direito, minha única chance de arrumar uma mina é na internet, tá ligado? É a cabeça que eu tinha na época, Sim. entendeu? Então acabou que eu conheci a mina, a gente virava amigo, tá ligado? A gente falava, vamos se ver aí, tá ligado? Não sei. Chegava lá e tá ligado, né? Então, tipo assim, primeiro você começa com uma amizade, entendeu? Aí você vê que a personalidade bate, as ideias batem, e você pensa, vamos se encontrar e vamos ver o que rola, entendeu? Então, tipo, não é só namorar só pela internet, que tem gente que faz isso, né? Não se encontra nunca e já namora pela internet. Aí eu já não consigo, tá ligado? Eu tenho que pelo menos me encontrar, ver o que acontece, como a pessoa é na vida real, né, também, porque na internet... O primeiro, vamos pensar, o primeiro carinho é uma frase. Tipo isso, isso. Aí Você apaixonando as ideias, né? Trocando ideias tipo com a isso, pessoa, entendeu? Tal. E aí você chega lá, lógico, aí você vê uma foto, vai lá, aí você chega lá e se for que é as fotos de Instagram. Nossa, pior que ter... Mano, primeira mina aí que... Não, boa pergunta. Sabe por quê, Eduardo? Porque eu pendurei as chuteiras antes dessa era. Antes dessa era. Você sabia quem era a pessoa ao vivo em primeiro lugar. Então conta sobre isso que eu quero ver. Conta Mano, as decepções. Tipo assim, na moral, eu acho que quando você cresce mexendo na internet, você consegue diferenciar o que chamam até de catfish, né? Que são as pessoas que, tipo assim, na foto é lindo, cheio de filtro, maquiagem, o melhor momento da pessoa. Aí você vai pegando a moral, né? Você vê ali vídeo normalmente é menos filtro. Aí você começa a conhecer mais a pessoa, entendeu? Então você meio que cria um tato ali, tipo, essa pessoa tá sendo real, essa pessoa tá sendo catfish. Entendeu? É tipo isso, tá ligado? E acho que tiozão que nem a gente que engana mais. Os jovens já cresceram nesse ambiente, já é mais ligado. Né? Eu acho que é tipo isso, entendeu? Não, porque, tipo assim, por exemplo, um amigo meu, isso é uma história do cara, ele falou assim, ele marcou um encontro com a menina. E aí ele chegou lá no lugar pra encontrar com a menina e ficou lá sentado. Ficou procurando ela? E procurando, e a menina do lado, assim. Aí tudo bem? Ele olhou, tudo bem. E tipo assim, não vou nem dar moral pra menina. Chega outra, eu tô esperando a outra aqui, entendeu? Teve um amigo nosso que ficou conversando meses com a menina, super gata, que era de outro continente. Foi, caralho. E aí depois foi
rolando uma relação. E em algum momento ela foi pedir uma grana pra ele, É. assim, ó, me empresta uma grana e tal, não sei o quê. Esse era golpe, Aí tadinho. os meninos foram olhar, a hora que ele era um cara mais velho, né? Aí compartilhou com os mais novos lá próximos, né? E aí os mais novos, mais atentos, falaram, não, vamos ver aqui. Aí começou a pegar a foto que ela mandava, falou assim, ó, Pode crer. isso aqui é uma modelo Nossa. lá da Austrália, não tem nada a ver com essa pessoa da Inglaterra que você tá conversando. Pode crer. Provavelmente isso aqui é um cara que tá conversando com você pra te tomar uma grana. De alguma velho. cadeia em Moçambique. Mano. Exatamente. Então, assim. deve ser mais o tato mesmo, né? De quem já tá na internet há muito tempo. Eu tenho uma preocupação com esses relacionamentos online, assim, esses web namoros, né? Principalmente depois que aconteceu aqui no Brasil, né? Com essas paradas do Discord, Pode né? crer. De menina Pode crer. compartilhar nude, aí depois que você compartilha o primeiro nude, a pessoa já começa a Fazer fazer inferno, chantagem é. com você, né? É perigoso. Ainda mais as garotas mais novas, né? Acabam Sim. caindo muito na lábia Sim, desses caras, sim, velho. sim. Tá ligado? Bem perigoso isso aí, bem perigoso. Sim. Ô, doutor Fernando, o nosso amigo Eduardo, ele tem super habilidades, né? Ele você falou superdotado, né? Mas Superdotação. hoje as pessoas... Aham. Eu vejo muitos falando super habilidades, assim. Eu acho que é o termo mais comum, não é? Você acha que essas pessoas que têm super habilidades, elas têm uma tendência maior a ter bipolaridade, ter depressão, coisa do tipo? Então, A maioria das que eu conversei, tudo tem, assim, sabe? O cara tem super habilidades, extremamente inteligente, e ele tem uma parada dessa também. esse assunto é interessante. Na história até das pesquisas em transtorno bipolar, acreditou-se, e há uns certos indícios até que pessoas bipolares tendem a ser mais criativas em alguns momentos, né? Tem muito artista que teve transtorno bipolar, né? Tanto que o Dia Mundial de Conscientização sobre Transtorno Bipolar tem a ver com Van Gogh. Que o Van Gogh, ele tinha transtorno bipolar. Né? Caraca. Gosto muito do Van Gogh, aliás, cara. Tem vários quadros dele lá em casa. Aham. Ainda ontem eu chamei um amigo meu, o Dr. Caio Bonadio, que ele é um super especialista em sono. Ele foi dar uma aula para o nosso grupo lá Um sono? na USP Sono. Não, tem que trocar uma ideia com esse cara aí. Um dia, se você quiser, eu trago ele aí. Ele conta várias curiosidades sobre sono, né? E ele pôs lá um quadro de Van Gogh para a gente discutir. E especula-se muito que traços... que na época do Van Gogh não tinha tratamento para transtorno bipolar, né? O primeiro tratamento eficaz que até hoje é usado para crises no transtorno bipolar foi o eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, que é a década de 30, né? E aí o lítio, que foi outra medicação do transtorno bipolar, década de 50. Então o Van Gogh viviam sem tratamento, então internava e tinha aqueles tratamentos primitivos lá da época, né? Alguns tipos de banho frio, coisas do tipo, sangrias, né? Então era um horror. Então ali, na verdade, a pessoa internava para ser contida no sanatório, e muitos dos quadros ele pintava no sanatório, né? Caramba. Aí isso aí acabava aparecendo lá nos quadros, né? Uma coisa bastante Diz a interessante. lenda do Noite Estrelada, né? Esse mesmo. Mano, é foda a história desse quadro aí, mano. Muito da hora. Que é um quadro que mistura noite e dia, né? No mesmo quadro. Aí você fala que tá de noite, mas tá um sol, mas tá nitidamente de noite aqui, né? Tem uma parada nesse quadro que faz ser o meu quadro favorito, né? Que diz a lenda, né, pelo menos, que ele pincela sentindo o vento na pele. Porque, tipo assim, tá ligado que o céu lá é todo ondulado? Todo ondulado, sim. Então, diz a lenda que ele tava nesse sanatório aí com uma crise de ansiedade, e dizem que uma das únicas maneiras de fugir da ansiedade é vivendo o momento presente. Então ele se concentrou no movimento que o vento tava fazendo pra viver o momento presente enquanto ele pintava aquele quadro, tá ligado? Deu pra sacar? Mano, muito louco. Caraca, Aham. foda isso aí. Aí, por isso que eu curto muito, cara. Tem essas especulações muito interessantes, né? O que ontem a gente discutiu lá no Palestrante Levou é que essa coisa do noite e dia ao mesmo tempo. Então era noite, nitidamente, no quadro Noite Estrelada, mas tem um sol no canto lá, né? No canto superior direito tem um sol, ele sabe. E especulava-se que ele estava com sensações conflitantes ao mesmo tempo, portanto ele estava num quadro chamado estado misto, que eu não comentei aqui. Estado misto é quando que é o pior quadro que existe. Que é quando mistura a depressão, a pessoa está em depressão, mas está muito acelerada. É um horror. É que nem um carro que tá com... Você tá com o pé 100% no acelerador e na embreagem ao mesmo tempo, sabe? É um horror, porque a pessoa, imagina, a pessoa tá com tudo da depressão, tá lá angustiada, triste, disfuncional, desmotivada, mas com a mente acelerada pra caramba, impulsiva. É um horror esse quadro, né? Então parece que o Van Gogh tinha muitos quadros como esse, e isso reflete na pintura.
Mas respondendo aquela coisa, né? Se a pessoa que tem uma dotação tende a ter alguma doença, né? Não existe essa relação clara. Mas o que acontece é o que eu relatei aqui e o que ele relatou. Que muitas vezes a pessoa ela pode ser extremamente inteligente. E quando se fala de inteligência, não é que a pessoa é o Einstein da vida. É que assim, a pessoa, para aquele ambiente que ela está, para aquele contexto, ela está mais desenvolvida que as outras que estão ao redor, pelo menos do ponto de alguns aspectos cognitivos. Vamos colocar nesses termos. Não é que a pessoa é melhor ou... Inclusive na vida adulta tende a nivelar. Nivelar. É curioso isso, né? O mais burro tende a ficar um pouco mais inteligente, o mais inteligente tende a nivelar com os outros, né? Lógico, há diferenças na vida adulta, mas são menores do que no desenvolvimento, né? E aí o que acontece? Se essa pessoa ela não tiver um apoio legal, emocional, do ponto de vista emocional, ela pode se desestabilizar. Porque ela tá achando aquilo lá enfadonho. Ou eu acho que não acontecia de eu achar enfadonho, porque eu achava até meio desafiante tirar boas notas, tal. Eu não achava enfadonho, mas eu tinha, do ponto de vista emocional e do ponto de vista de habilidades sociais, eu era extremamente deficitário, extremamente inseguro, inábil. E aí o fato de eu ser inteligente me trazia uma percepção pior disso tudo. Que eu acho que foi meio que aconteceu com você, né? Foi. Pelo que eu vi. E aí me tornou mais propenso a ter sintomas depressivos. Então, o problema, Rodrigão, não está no fato da pessoa ser inteligente. Inteligência só faz bem, mas está no fato disso não estar em compasso com o ambiente dela. Tem algo a mais. Equilíbrio ali, ela tem uma habilidade aqui, mas em outros aspectos também falta. É. E isso pode vir acontecer como aconteceu comigo ou com o Eduardo, pode acontecer de algumas pessoas achar muito enfadonho o ambiente dela, não ter o estímulo necessário para o desenvolvimento dela, e aquela facilidade que a pessoa tem de aprendizado acaba sendo jogada no lixo, acaba tendo até virando contra ela. Então assim, a gente não pode transformar, né, uma qualidade num defeito. Ser inteligente é uma boa qualidade, mas deve ser bem aproveitada, e a gente tem que cuidar dos outros lados, né, de relacionamento emocional junto. E você chegou a fazer uma avaliação para ter esse diagnóstico de superabilidades, assim? Não. Nunca fez? Não, depois eu fiz um teste de QI, mas mais pra frente, já era adulto, deu bastante alto, deu lá acima de 97% no percentil, mas na época de criança não. Minha mãe só gostava de ouvir os elogios dos professores e ficava só nisso. Você chegou a fazer algum teste, Eduardo? Cara, eu já fiz o teste do Mensa de QI, deu 120, normal assim. Sim. Só que o negócio normal alto, né? Mas... Normal alto, Normal Só alto, que normal é 100, né? Só que, tipo, a característica que chegou na superdotação foi uma psicóloga que conversou bastante comigo e me fez algumas perguntas, como o meu desenvolvimento de alfabetização, né, de aprender, tipo, eu aprendi a escrever antes de entrar na escola, por exemplo. E na hora, a minha mãe, ela chegou assim, qual o som do A? Aí eu, A. Qual o som do B? B. Então, junto o som dos dois. Na hora eu aprendi a ler, entendeu? E outras características, como, por exemplo, minha mãe fala que eu era bebezinho, tipo, 3 meses eu já tava começando a soltar algumas falas, entendeu? Outra coisa que ela falou também, que, tipo, eu levei muito em conta, é que teve um dia dos pais, eu era muito bebê, aí ela falou assim, você podia dar de presente pro seu pai se andar. Aí meu pai chegou em casa, eu saí andando, umas coisas assim, entendeu? Que acabaram acelerando o meu desenvolvimento nesses aspectos. Mas o próprio aspecto da escola, eu sentia que era perca de tempo mesmo. Porque eu ia lá, era só bobeirinha, não sentia que eu aprendia. Os alunos à volta não me identificava muito bem com eles. Era muito difícil eu criar uma relação com a galera da minha idade, né? E eu via também os podres do sistema escolar, né? Porque boa parte do sistema escolar é mais pra fazer a submissão das pessoas, né? Delas treinarem na vida adulta, exercer uma profissão e tal. E não exerciam tanto a parte criativa, né? E quando eu era criança eu fui desenvolvendo o autodidatismo, né? Que eu aprendi a editar vídeo sozinho quando eu tinha tipo 7, 6 anos, eu tava mexendo no computador editando vídeo, né? Então foi essas coisas que juntaram que chegou nesse diagnóstico, entendeu? Sim. Então acho que é isso, né? Teve um convidado nosso aqui, inclusive eu quero te apresentar ele, assim, acho que seria muito interessante uma conversa de vocês, que é o tio João Carvalho, né? O tio João, cara, ele foi gravar um episódio com a gente lá em Minas e ele é neurodivergente, ele tem super habilidades, ele tem hiperfoco, ele tem um tanto de coisa, assim, que as pessoas acham que é até um superpoder, assim, e ele já falou várias vezes, falou, cara, isso é uma maldição, assim, vocês não têm noção tanto que é ruim
uma pessoa que tem hiperfoco, que eu só fico pensando aqui, lá, tal, complexo. Ele tem um outro grande problema, né? E aí ele pegou e foi lá pra Minas conversar com a gente. Foram 2 dias bem intensos, né? E ele acabou não tomando o remédio. E ele falou, cara, eu cheguei em BH, fiquei esses 2 dias sem tomar remédio, e quando eu cheguei em BH eu surtei, eu tive uma crise. Mas remédio pra o quê? Pra depressão. Ah, pra depressão. Eu surtei, tive uma crise, aí eu pensei em tirar a minha vida, e aí nesse momento ele abandonou a produção do canal dele. Falou assim, ó, vou dar um tempo no meu canal, porque eu percebi que eu tô vivendo com limite de 2 dias. Se eu ficar 2 dias sem tomar um remédio, eu já começo a pensar isso. Eu tenho filhos, tenho esposa, tenho tudo. Então eu vou dar um tempo no canal, eu vou me cuidar. Não sei quanto tempo isso vai levar, não sei quanto tempo isso vai durar. E só a hora que eu estiver bem, eu retomo o canal de novo, né? E, cara, eu fiquei, assim, muito impactado com isso, porque um dia antes ele tava com a gente, ele tava muito bem. E depois, no dia seguinte, ele tá muito mal, sabe? Eu fiquei muito impactado com isso. Eu comentei com algumas pessoas. Aí uma galera dele compartilhou um vídeo onde ele falava mais desse caso, né? E nesse vídeo, cara, ele comenta que, tipo... que uma das paradas que ele tem, que ele não consegue esquecer nada. Ele falou, cara, eu não consigo esquecer nada. E isso é tão ruim que eu, inclusive, não consigo esquecer quando as pessoas me machucaram. Parece que foi ontem. Os bullying que ele sofreu na escola, as coisas ruins que aconteceu com ele durante a vida toda, ele sente como se foi há 1 hora atrás, assim, e ele relata, né, o quanto isso faz mal pra ele, assim, cara. Eu falei, caramba, bicho, que negócio doido, e parece que existe essa condição, né, que o cérebro não consegue esquecer de nada que ele aprende, assim. Ele falou que ele falou que até nisso ele fica cansado. Ele falou, cara, meu cérebro, eu fico cansado, porque tudo, eu sei de tudo, assim. Esse cara, ele fala 8 idiomas, fala mandarim, fala russo, na galera aí na galera da história, assim, ele é conhecido como um dos melhores, porque ele sabe, ninguém fala da história da Mesopotâmia igual ele, ninguém fala da história da União Soviética igual ele, né, o cara, assim, tem... O conteúdo dele é de história? Ele é um web comunista, que a galera fala, assim, sabe? Trabalha no Itamaraty, já morou em vários países, assim, mas eu fiquei impactado com isso aí, sabe? Imagina uma cabeça que não consegue esquecer nada que aconteceu com ela, assim, sabe? Caramba, você falou muita coisa interessante, a gente poderia ficar um podcast falando só dessas coisas, esses pontos que você levantou aí, né? Bom, parar o remédio e voltar aos sintomas 2 dias depois, isso pode acontecer. Tem algumas pessoas, sabe, quando um paciente meu para um remédio sem eu falar que é a hora, eu brinco, eu falo assim, olha, eu sempre torço pra dar certo, eu não torço pra dar errado não, você pode me desobedecer, fazer o contrário do que eu falei, eu torço pra dar certo, né? Mas a doença pode voltar, pode demorar 1 semana, 2, 1 ano, pode não voltar nunca, ou pode voltar em 2 dias. Não tem então desmame quando é esse tipo de medicamento? Esse é outro ponto que eu ia falar, Robertinho, tem alguns remédios, e talvez seja o que aconteceu, que quando você tira, não é que a doença volta, ele tem um negócio chamado síndrome de descontinuação. E que não é vício também. Pessoas confundem. Pô, eu paro o antidepressivo, eu me sinto mal, eu tô viciado nele. Não, você não tá. É porque simplesmente o remédio precisa ser tirado de uma forma adequada. Tem que fazer uma escadinha e é pouco tempo. É 1 ou 2 semanas, você tira. Tranquilamente qualquer remédio antidepressivo. Então o povo precisa saber disso, tem oportunidade para falar. Nenhum antidepressivo vicia. E na hora que é para ter alta, a pessoa vai ter alta. O que acontece é que algumas pessoas, elas têm a doença crônica. E é comum. Depressão é uma doença que tem potencial para voltar e para ficar crônica. Então algumas pessoas têm que fazer o tratamento por mais tempo mesmo. Aí a pessoa confunde e acha que ficou viciada no remédio. Não é isso, é que a doença é crônica. É a mesma coisa que dizer, o diabético é viciado na insulina, sabe? A doença é crônica. Né? Então esse é um ponto que pode ter acontecido com ele. Essa questão da memória tem a questão do superfoco. Que eu falei, tudo que você levantou dá pra gente... discorrer durante muito tempo. Daria pra gente falar durante muito tempo, né? Isso que se popularizou, chamar de hiperfoco, todo mundo fala isso, né? É um termo que, do ponto de vista psiquiátrico, técnico, a gente não gosta, não. Ele é totalmente impreciso, ele quer dizer tudo e não quer dizer nada ao mesmo tempo para o médico psiquiatra, né?
As poucas vezes que eu vi em discussões entre psiquiatras isso, no sentido de, cara, isso aí não tem significado algum do ponto de vista... Não que o fenômeno não aconteça, eu explico já, tá? Mas do ponto de vista psiquiátrico é um termo totalmente impreciso, não é um termo técnico. Todo termo técnico tem que ser preciso. Porque o que acontece? Uma pessoa com toque de limpeza, aí vai dizer que tem hiperfoco para limpeza. Cara, isso é um sintoma obsessivo. Uma pessoa, por exemplo, que tem transtorno bipolar, tá com a mente acelerada, e tem até um termo que se usa para isso, que é aumento da atividade relacionada a um objetivo. Tem pessoas com transtorno bipolar que de repente fica, nem sei se foi o teu caso, mas tá aqui um exemplo. Cara, vou fazer vídeo. Aí passa 12 horas seguidas de madrugada fazendo vídeo. Aí vai dizer, tinha hiperfoco para fazer vídeo. Não, cara, você estava com a mente acelerada, você estava tendo um sintoma maníaco e você focou naquilo por acaso, né? Eu tinha uma paciente que pintava quadros, né? Era uma paciente abastada, pintava quadros. Aí eu lembro uma consulta até hoje, falou, doutor, não tem mais ninguém nem pra gente dar os quadros, ninguém mais quer, ela tá empilhando lá no porão os quadros, porque ela ficava lá. Aí vai dizer que tem hiperfoco para isso, mas é transtorno bipolar. Pode ser simplesmente uma pessoa obstinada. Pode ser simplesmente uma pessoa obstinada. Sim. Acho que a última vez que eu tive, entre aspas, hiperfoco, até minha esposa falou, cara, eu tomei um tombo de investimento, essa eu nunca contei pra ninguém, quando eu tomei um tombo de investimento na crise sanitária que a gente teve, né? Só que eu era daqueles que deixava na mão dos outros, sabe, gerente lá, fazia o que queria, de repente eu tomei aquele tombo, eu nem sabia que eu tava vulnerável a isso. Nossa. Você entende? Eu tava totalmente... Cara, hoje eu vejo que eu era um tremendo idiota, eu era um tremendo tolo, né, de deixar na mão dos outros. Você pode até deixar, mas tem que saber o que tá acontecendo. O que tá acontecendo, né? Acompanhar. Não é? Você tem que acompanhar. Aí eu me meti a estudar sobre investimento. O que eu fazia? Fazia 3 coisas na vida. Atender, dormir e estudar. Atender, dormir e estudar. Minha esposa até começou a se preocupar um pouco comigo. Mas por quê? Aquilo lá foi tão impactante para o que aconteceu comigo. Cara, eu tava totalmente perdido. A sensação que eu tive é que é o seguinte, né? Quando eu tomei aquele tombo, cara, eu tava no ringue pra lutar boxe com o Mike Tyson sem ter a mínima noção de onde eu tava. Eu tomei um soco do Mike Tyson, né? E aí alguém ia dizer que eu fiquei com hiperfoco pra isso. E o pior é que eu estudei tanto para chegar à conclusão dos investimentos mais simples, tô tranquilo agora. E alguém ia dizer que eu tô com hiperfoco. E aí eu não tava com doença nenhuma. Foi só o quê? Um estímulo muito forte, vamos dizer, algo uma necessidade, sei lá, né? Eu senti uma necessidade extrema de eu aprender sobre aquilo para eu me sentir mais seguro e me dediquei. E muitas das grandes descobertas e feitos da humanidade foram por pessoas obstinadas desse jeito e não tem problema nenhum. E aí alguém vai chamar isso de hiperfoco. Então eu estou dando alguns exemplos para vocês para mostrar o quanto que esse termo é impreciso. Qualquer pessoa que está destinada de uma maneira dedicada, de uma maneira muito obstinada a alguma coisa, vão dizer que ela tem hiperfoco. Será que não é usado de forma imprecisa? Que realmente algumas pessoas têm hiperfoco? Sei lá, uma criança que gosta de animais marinhos, né? Um neurodivergente. E toda hora que ele vê animais marinhos, ele tá vendo aquilo em tudo. Só tem interesse em tudo, a ponto de começar a fazer mal para ele. Tipo, nossa, ele tá com tanto foco em animais marinhos que agora a vida dele é aquilo. Eu já vi muito isso. Pessoas com síndrome de Asperger, né? Que hoje em dia não se usa mais esse termo, mas aquele autismo sem deficiência intelectual. Então, né? Eu lembro... exato. Eu lembro de um garoto que ele sabia tudo sobre os Cavaleiros do Zodíaco, que era moda na época. Eu lembro lá no Hospital das Clínicas, eu vi esse garoto e ele discorria, ele ficava aqui horas e horas falando todos os detalhes, né? E aí poderia se chamar isso de hiperfoco. Então é um termo que se usa de maneira imprecisa. Tá. Você entende? Então, e por isso que ele quer dizer tudo e nada ao mesmo tempo. Então dizer que uma pessoa está com hiperfoco, eu falo, tá, me explica melhor isso, que isso não fica nada. Vamos ver em que contexto isso está acontecendo, né? Pode ser desde uma pessoa obstinada, pode ser uma pessoa com autismo, pode ser uma pessoa com toque, pode ser uma pessoa com transtorno bipolar e assim por diante. Sim. E essa questão da mente que não esquece nada? Já lidou boa. Com isso? Esse era o outro ponto também. É o principal, né? Que é o karma dele que ele carrega, é isso. Você fala assim, cara, é muito triste você não esquecer nunca. Já ter pacientes assim? Cara, com essa queixa, expressando dessa forma não, mas sim. Aí a memória afetiva acho que é algo que se encaixa nisso, que a gente pode falar. E é curioso, isso tem uma palestra sobre memória afetiva, né, que eu explico isso. Primeiro, tudo que impacta a gente muito afetivamente tende a marcar muito na nossa memória.
Eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, vocês respondem sinceramente. Vocês lembram do cheiro do perfume da primeira namorada? Eu não. Eu também não. Eu lembro. Você pode pegar algum cheiro da infância que marcou vocês? Aí talvez sim. Sim. Tem. Sei lá. Eu falei do olfato porque o olfato ele marca muito afetivamente. É impressionante. As pessoas lembram muito o olfato, é uma questão evolutiva, né? Eu tenho um rango que minha avó fazia que eu, só de pensar aqui, eu já tô sentindo o cheiro dele. Do quê? Da comida. Tinha um prato específico que minha avó fazia que só de pensar aqui eu já tá vindo aqui. Então, coisas que marcam a gente afetivamente, a gente tende a lembrar com muito mais facilidade e marca muito isso, né? Então, esse é um ponto. E quando a gente está muito emocionado, se a gente vive uma situação de muita emoção, a gente lembra muito do que aconteceu. Exemplo. É aquela história que falam por aí. Todo mundo lembra do que estava fazendo no dia que caíram as Torres Gêmeas, né? Vocês lembram do que estavam fazendo? Tudo. Lembro do dia. Lembro, não. Lembro do dia inteirinho, tudo que eu tava fazendo. Eu lembro quando o Senna morreu. Por exemplo. Também, do Senna também lembro tudo. Do Senna eu não lembro, que pra mim foi zero impactante. Mas que eu não ouvi, não acompanhava a Fórmula 1, né? Fiquei sabendo por notícia depois. Mas eu lembro exatamente que nas Torres Gêmeas eu tava passando no estágio de dermatologia no Hospital das Clínicas. Eu tava chegando atrasado, meus amigos já estavam na parte de trás, eu tava passando na sala de espera. Aí eu vi na TV as Torres Gêmeas pegando fogo. Aí eu, caramba, cara, aí eu entrei e falei, gente, as Torres Gêmeas estão pegando fogo. Falei, você tá zoando, tô falando sério, vem ver. E aí o pessoal saiu e aí não teve atendimento, aula naquele dia, a gente ficou vendo lá as repercussões, né? Porque evento marcante fica na nossa memória, esse tipo de coisa. Um outro fator importante é a idade. Isso marca demais, gente. Tem um gráfico que, nossa, é uma pena, se eu soubesse que ia perguntar isso, tinha até trazido para pôr na tela aí, mas um gráfico que mostra assim, a gente vai gravando na nossa memória coisas da primeira infância, a gente esquece muito, a gente é muito bebezinho. Depois a gente vai gravando progressivamente os fatos da nossa memória. Entre o período da adolescência e início da vida adulta, fica muito marcado na nossa memória. E depois vai baixando isso. E o interessante é assim, por exemplo, se pegar eu tenho quase 50 anos. Se pegar, eu lembro mais do que aconteceu na minha infância e início da vida adulta do que aconteceu nos últimos 10 anos. E não é eu, Fernando, o estudo mostra, e todo mundo é assim. Aí você fala assim, Fernando, é que você está próximo ainda. Se pegar uma pessoa de 60 anos, ele lembra mais o que aconteceu na adolescência e início da vida adulta do que aconteceu dos 50 aos 60. Sabe aquela história que velho conta sempre a mesma história? Sim. Porque ele lembra muito mais do que aconteceu antigamente do que aconteceu nos últimos 10 anos. E conforme vai passando a idade, isso vai piorando ou melhorando, entre aspas, dependendo das memórias que a pessoa tem. Minha avó com Alzheimer, meu pai ia conversar com ela, ele só conversava com elas com memórias da adolescência, da infância, tipo, de falar da avó dela. Puta, exemplo maravilhoso. A avó dela tá chegando aqui, fala pra vovó, Badroca, fazendo isso aqui e tal. Ela só lembrava das coisas da adolescência e da infância. Putz, exemplo maravilhoso. Eu vou usar esse exemplo, se permitir, eu vou usar esse exemplo até. E isso aí, os estudos mostraram isso realmente. Então, muito possivelmente, esse cara tem uma memória boa, tem até nome isso, chama memória idética. O cara tem uma memória muito boa e, infelizmente, o que mais marcou a memória dele foi essa fase, que ele sofreu os bullying e as coisas. Comigo também é assim, viu? Comigo também é assim. E às vezes eu tenho que fazer até esse exercício. Fernando, você cresceu. Fernando, a vida agora é outra. Fernando, você tem amigos legais como vocês aqui, né? Caramba, foda. É fogo isso. Então, uma conversa com ele é assim, interessante mesmo, porque ele tem umas coisas bem interessantes. Vamos combinar. E esse cara é massa, viu? Sim, sim. Ele é massa. Agradecer vocês, cara, pelo papo. Foi muito bom aí. Obrigado, Dudu. Obrigado, doutor Fernando aí. Segunda vez na nossa casa. Quem gostou do doutor Fernando quer ver outro episódio com ele. Tem um episódio onde a gente conversou, ele e o Joel Paviotti, né, Robertinho? Isso, do Iconografia da História. Joel, muito hypado. bom o episódio. Então convido vocês a buscar esse episódio também, que vocês vão gostar bastante. Quem quiser te seguir, Dudu? Pô, Duds em tudo, basicamente. Instagram, YouTube, DUDXZ. Não vai largar o canal mais não, né? Não vou, mano. Tô até pensando em focar em live, tá ligado?
Sim, fazer um react, É, as coisas. sim, a galera opinião. curte. Na moda, hein? Sim. Cara, eu gosto da forma que você fala, assim, que você aborda. Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre várias Valeu, coisas. assim, ó. vou ver certinho aí. Se você velho. quiser fazer react dos 3 irmãos, tá liberado. Gente. Pode crer, combinado. Pega na Olha lá, mão. pega na mão dele. Tá ligado? Combinado. Aceitação tácita, expressa. Doutor tem um canal também, bombando, né, doutor? Mais ou menos. Pra quem quiser me achar, é canal Psiquiatra Fernando Fernandes. Aliás, Psiquiatra Fernando Fernandes em todas as redes, você me acha muito fácil. Se você gostou, fala que você veio daqui, eu vou ficar bem contente. Deixa um recado lá. Bom. E pro Eduardo eu digo, continue com essa espontaneidade, porque Obrigado, cara. eu até comentei, quando eu vi o teu vídeo, eu falei assim, cara, eu sou profissional nisso, e esse garoto é bastante espontâneo. Eu vi bastante, por isso até que a gente se identifica, né? Porque quem viu você falando aqui parece que você fez roteiro pra falar disso, o jeito que Pode você crer. falou. Queria até que você falasse brevemente sobre isso, né? Foi muito espontâneo aquilo, você decidiu no dia, como é que foi? Aquele dia que eu fiz o desabafo, tipo assim, eu já tava, tipo, caindo lágrima do meu olho. Aí eu falei, mano, eu vou fazer o vídeo mais sincero que eu já fiz, cara. Liguei ali, comecei a falar e deu essa repercussão que eu não esperava, cara. Então, tanto que eu tô aqui, pô, tô num podcast conversando sobre isso com o doutor, com vocês dois, cara, muito foda, tá ligado? Então, eu acho que como eu comecei no YouTube, eu era muito criança, acabou que fiquei espontâneo, né, cara? Muitos anos fazendo, né? Então, acho que é isso. Porque espontaneidade, não sei se vocês concordam, até a pessoa mais distraída percebe, né? Quando é sincero, né? Então, Sim, continue total. assim, Obrigado, sucesso cara. total. Obrigadão, doutor. Pô, tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer um pro outro? Tem mais alguma dúvida Aproveita, aí que ficou? consulta Ah, grátis acho aqui, que- entendeu? Então, um Consulta dos grátis, maiores doutor psiquiatras do Fernando Brasil Fernandes, hoje. Cara, a maior dúvida que eu tava é sobre a diferença da bipolaridade e borderline. Pelo que ele explicou, eu acho que eu não tenho borderline mesmo, porque as diferenças são claras. Me encaixo muito mais na bipolaridade. E essa é a maior dúvida que eu tinha, tá ligado? Show de Você bola. tá fazendo esporte? Não, mas tem que começar, cara. Tem que começar, tô na época aí, acabei de terminar, tem que botar o shape, tá ligado? Bota o shape. Aê, isso aí. Você tem alguma opinião sobre isso também, doutor? Só pra gente encerrar aí sobre essa questão de esporte, porque eu já vi muitas pessoas falando assim, faz esporte que você vai resolver todos os seus problemas, né? E tem muita pergunta. gente do esporte aí que tem depressão também. Sim. já- Falam muito isso, por exemplo, a respeito do esporte, mas tem gente do esporte que tem depressão. Falam isso a respeito da espiritualidade, mas tem muito até clérigo que tem depressão, pânico, padre, né? pastor, né? Então, como quase tudo na vida, gente, bom senso, bom senso. Eu ouço, às vezes, algum formador de opinião falando assim, melhor tratamento para depressão é atividade física. Sob um certo ponto de vista, quem vai discordar disso, né? Pô, atividade física, você sai ao ar livre, você sua, desestressa e ainda trata a depressão, é o melhor tratamento e não tem efeito colateral, ou só tem efeito colateral positivo se fizer bem feito, né? Sim. Mas onde que tá o lado ruim dessa história? Eu acho legal isso, mas onde que tá o lado ruim? Que assim, nas depressões moderadas a graves ou depressões que já estão persistentes, o tratamento medicamentoso é imperativo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, 100%, se não 100, 99,9% das pessoas que estão procurando informação sobre tratamento já estão moderadas, graves ou crônicas. Então, sim, é excelente, eu recomendo para todos os pacientes. Antigamente eu falava muito da atividade física aeróbica, suar bastante, fazer uma corrida, uma bicicleta, um boxe, um muay thai. Hoje eu falo muito da musculação também, que já tá, hoje já conheci. Classificado já. Já não. Uma boa saúde muscular melhora até nossa cognição, por incrível que pareça. Então eu recomendo musculação, todo ser humano deve fazer uma atividade física aeróbica e uma musculação. Todo ser humano deve fazer. Ajuda a prevenir depressão, ajuda a prevenir ansiedade. Se você está em tratamento, ajuda você a melhorar. A gente fez um estudo do nosso grupo, inclusive, lá, que pegou pessoas que estavam fazendo atividade física lá na esteira, com supervisão, e pessoas que não estavam fazendo. E todos tomavam remédio. Só que uns tomavam só remédio e outros tomavam remédio e atividade física. Aí perceberam que o grupo que fazia atividade física ficou melhor com menos remédio. Então, ambos ficaram bem, ambos melhoraram, mas esse aqui precisaram de menos remédio. Então tá sempre indicado. O que não pode é achar o que você falou, que isso vai resolver todos os problemas. Pode crer. Cara, se já tá prolongado, está mais que 3 meses. Se você já tá tendo sofrimento e prejuízo, procure um médico psiquiatra e faça sim atividade física e depois que melhorar, continue fazendo, porque isso é bom pra tudo. É um conjunto, né, cara? É um conjunto, exatamente. E dá pra fazer musculação pro cérebro também? Musculação pro cérebro, eu vou falar aqui, ó. Esse aqui, Leitura? leitura.
Já te falei isso? Não, eu já ouvi falar já que leitura é essencial. Aí, ó. A leitura. Não só... Que uma página mas por dia, não é qualquer 2 páginas leitura. por Já que você dia, vai ler, aproveita para ler um bom conteúdo. Então, ó, eu falo leitura. E eu não fico fazendo também muito proselitismo, que tem que ser uma leitura muito substanciosa, porque eu acho que assim, cada um no seu nível. Cada um no seu nível. Cara, lê algo que te entretenha. Se é Harry Potter, se é isso, se é aquilo, não importa. Lê algo que te entretenha. Como tudo que você exercita, você começa com pouco peso. Depois aquilo lá já fica sem graça para você, você vai aumentando o peso, vai melhorando o exercício. Com a leitura é a mesma coisa. Então eu falo, comece a ler. Eu leio o quê? Qualquer coisa. O brasileiro lê muito pouco. E aí com o tempo você vai buscar, de acordo com a tua aptidão, uma leitura mais substanciosa. Essa é a musculação pro cérebro principal para você começar. Qualquer leitura você sente diferença também, assim, sabe? Quando eu leio em livros, páginas, é engraçado isso daí. Pra mim faz um efeito totalmente diferente do que ler num celular, ler num tablet. Do ponto de vista neurológico, existe essa diferença, só que o Kindle, o Kindle, ele tem o mesmo ponto de vista... Ele simula o livro. Uma página. Ele simula uma página, né? Agora, tem gente que gosta do cheiro, gosta de folhear, fazer anotação, aí prefere livro, mas um Kindle substitui bem. Bom, sensacional. Obrigado mais uma vez aí pela conversa. Tamo junto. Valeu. Lembrar a galera também do Guruja, que é o nosso parceiro aqui no canal. Se você tem terceiro grau completo, quer fazer algo pelo nosso país, procura a Guruja. Ela é quem mais aprova para Receita Federal, Receita Estadual, área de controladoria. É uma plataforma gamificada, totalmente desenvolvida, com os melhores professores lá dentro para te ajudar nos seus estudos, acompanhar qual nível que você tá, quais aulas você precisa fazer, quais questões são as melhores para você naquele momento. Então entra na Guruja aí, você tem que conhecer, é quem mais aprova em todo o Brasil. Agradecer também a galera da Creators House, que é onde a gente gravou esse podcast aqui. Se você quer ter um podcast também, procura o pessoal da Creators House. Eles estão aqui em São Paulo, vão preparar todo o estúdio aqui para vocês vão gostar bastante do espaço. Valeu? É isso aí, valeu, galera. Fui. Valeu. Um abraço.